Sejam bem-vindos à quarta temporada do Sindicato dos Escritores, dessa vez o verdadeiro primeiro episódio, que para quem ouviu o último diz terceira temporada. E estou aqui hoje com meus dois colegas sindicalistas desses últimos 3 temporadas. João. Olá, senhores, jovens, meninos, garotos, mancebos e equivalentes femininos. Por enquanto o João ainda é um PNG, mas agora ele evoluiu para um PNG com bordas levemente arredondadas no ângulo de 30 graus. Mas em breve, já estamos quase chegando no número de assinantes necessários para destravar a câmera do João. Assinantes. E subscribers, OnlyFans do sindicato. E também temos o Otávio. Olá, colegas do Olimpo. Antes de partirmos para o desafio, nós temos um e-mail de um ouvinte referente ao nosso último desafio. Para quem não ouviu, nosso último desafio foram os textos eróticos, e foi o último desafio do ano passado. O link tá aqui na descrição. Então, se você não ouviu, volte e escute antes de ouvir esse feedback aqui e esse texto. Sugiro ouvir com fones, inclusive. Então, quem enviou o e-mail foi a Paty Maionese, que foi quem sugeriu o desafio erótico pra gente no ano passado. Então, eu vou ler aqui o que ela comentou sobre o desafio e sobre os textos também. Olá, Sindicators. Adorei ouvir vocês lendo os textos e se desafiando a escrever sobre um assunto que não costumam escrever. Não vou me prolongar muito, mas queria dizer que lendo o texto de vocês, percebi que eu não tinha sido muito clara naquilo que imaginei ser o desafio. A intenção era que não houvesse nenhuma ligação com o ato sexual, nem por metáfora, nem por sugestão. Era como se o autor e o leitor fizessem um pacto lendo o personagem de forma erótica sem que ele soubesse disso. Depois, até me arrisquei a escrever um texto tentando fazer aquilo que imaginei. Caso queiram ler e comentar, fiquem à vontade. Mas foi engraçado que, tentando fazer o desafio, vi que criar um desafio é mais fácil do que fazer um. Então, por isso, parabéns. Bom, ignorando as expectativas que eu mesma criei em relação ao desafio, vou comentar o texto de vocês. Otávio. Adorei que tu fez pesquisa de campo e foi parar em histórias eróticas cristãs. Não me surpreendo que também tenha putaria por lá. No fim, tudo só precisa estar bem justificado. Nota: 2 morangos e um triângulo. João. Gosto muito que as imagens do teu texto vão se formando ao longo da história. Tem uma sugestão interessante que fica no limite entre o explícito e o implícito. Me lembrou um pouco de uma cena do filme Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Sciamma, não sei se é assim que se pronuncia, em que uma mulher é incumbida de fazer um retrato de outra, que se recusa a posar para ela. É belíssimo. Nota: 1 aquário e 2 picolés de limão. Robson. Achei ótimo o jeito que tu descreves os gestos da personagem. Confesso que concordo com o João e fico um pouco aflita com a ideia de ela estar pelada no sofá. O texto tem um ritmo interessante que vai escalando até o ápice, e adoro que termina com a frustração, que subverte a expectativa do espectador. Nota: 2 bulicas e uma cola bastão. No fim, achei curioso que vocês 3 falaram sobre satisfação em seus textos. O Otávio não, abre aspas, não iria mais parar até se dar por completamente satisfeita, fecha aspas. O João, abre aspas, quando se deu por satisfeita, esfregou com vontade o objeto naquela melancolia inacabada e abriu um sorriso, fecha aspas. O Robson, abre aspas, a moça para por um momento, sentindo o coração disparado, e no movimento seco, joga a revista para o lado, insatisfeita, fecha aspas. Vocês 3 ficaram satisfeitos com seus trabalhos, então no fim é o que vale. Continue se desafiando e escrevendo e reescrevendo os textos. Um abraço a todos, Paty Maionese. Muito que bom. Nossa. Agradeço as considerações da Paty. Muito agradecido, ri bastante com as notas de cada texto. Sim. A do Tots foi a que mais me fez rir, particularmente. Por causa da bulica ou da cola bastão? A imagem das 2 bulicas, todo, né? 2 bulicas e uma cola bastão. Em que ordem estão esses objetos? Em que ordem, exatamente. Fica para o espectador imaginar. Imaginar, né? 1 aquário e 2 picolés de limão também é bom, porque me lembra muito o podcast também. Então,
Vou ler aqui o testículo da Paty Maionese. Se chama Sexta-feira de Sol. Mesmo saindo de casa mais cedo, as altas temperaturas do verão tropical fizeram com que Sylvia pegasse fila para o ônibus. Posicionou-se atrás das outras pessoas, apoiou a cadeira de praia na sua coxa, subiu sua saia e prendeu o guarda-sol fechado entre os joelhos. Ouviu as pessoas à sua frente dizerem que já era o terceiro ônibus que passava em direção à praia sem parar no ponto porque estava lotado. Sylvia levantou seus braços lânguidos, expondo as suas axilas. As suas mãos envolveram o cabelo todo e habilmente fez um coque no topo da cabeça. Tirou o elástico preto do pulso e deu 2 voltas no cabelo até que ficasse preso. Uma mecha soltou-se assim que Sylvia baixou os braços, e a nuca levemente suada tratou de absorver a mecha caída em sua pele. O biquíni vermelho de alcinha por baixo da regata cinza claro revelava a transparência da blusa, e aos poucos era possível perceber gotas de suor se formando entre os seus seios. A sua regata, aparentemente masculina, ou maior que os especialistas indicariam ser correto, tinha a alça escapando de seu ombro constantemente. A demora do ônibus fez com que Sylvia desistisse de trazê-lo de volta para o seu lugar. Com as mãos na cintura, soprava por dentro da blusa para refrescar-se, o que fazia com que a regata se afastasse do seu corpo. Uma brisa leve revelando, através da cava da blusa, as ligeiras dobras de sua barriga. Uma gota de suor, salgada e cristalina, começava a se formar na têmpora de Sylvia. Com a face da mão, ela passa no suor e seca na lateral da saia, deixando-a úmida onde encosta. Sylvia puxa para si a sua sacola de pano, que puxa junto uma parte da saia, deixando a sua coxa mais exposta. De dentro da sacola, tira um leque de tecido, abre-o, inclina a cabeça para trás e, de olhos fechados, começa a ventilar o seu rosto e o seu decote, espalhando o seu cheiro floral pelo ar. Prende o leque fechado entre o interior do braço e a costela. Tira um dos pés das havaianas e encosta-o na panturrilha, apoiando a sacola na coxa, sem achar ruim o vento que bate debaixo de sua saia e que talvez tenha revelado uma parte de sua virilha. Do fundo da sacola, tira uma garrafa de água. Abre-a e bebe vorazmente quase tudo, deixando escorrer um pouco pelo canto de sua boca, mas evitando que caísse com a sua língua rápida. Sacode a garrafa e vê que quase não há água, pelo que derrama o resto em sua nuca. Fecha a garrafa, guarda na sacola e volta a abanar-se com o leque, baixando levemente o pescoço e refrescando sua nuca enquanto as gotículas de água escorrem pelas suas costas até o cóccix. Um outro ônibus passa, dessa vez mais vazio. Sylvia pega sua carteira e segura a cadeira de praia e o guarda-sol. As pessoas à sua frente vão entrando no transporte, até chegar a vez de Sylvia. Quando ela enfim senta-se no assento, ao lado da janela aberta, tira da sacola uma maçã e, de olhos fechados, morde a fruta suculenta. Muito bom, muito bom. Olha que agora, depois dos comentários da Paty, eu consigo perceber bem o que ela quis dizer com Uhum. a linguagem erótica, sabe? Porque Uhum. ela não tem erotismo explícito no texto, mas você, e visualizando a cena, você consegue Visualiza, né? pensar só na ação da personagem, né? Nos movimentos e tal. Então acho que é bem isso que ela quis dizer no Por desafio. conta Deu das pra- partes do corpo que ela destaca, principalmente, né? Uhum. Sim, Mas bem divertido. Eu gostei do detalhe da camiseta masculina ou Sim, acima sim. dos padrões exigidos. sim, eu gostei bastante do texto, achei que ficou muito bom. E o que, analisando assim, pelos que a gente escreveu, eu acho que o meu descarrilhou pro final, indo nessa. Porque realmente também eu acho que nós não percebemos exatamente o que ela queria, como ela disse no e-mail. E acho que o meu pro final, quando eu começo a acelerar, eu acho que é onde descarrilhou de vez, porque por mais que eu não descreva, eu dou a entender a parte sexual, né? A parte do sexo em si, né? É. Uhum. Eu dou a nota de 1 guarda-chuva e 2 novelos de lã. Muito bom. Excelente nota, eu acho. Excelente. Excelente. Excelente nota, excelente conto. Pra começar bem o ano também, né? Uhum. Sim. Começar bem um conto quente, nesse calor Até. insuportável que já nos aflige. Ah, eu ia comentar isso. Muito inteligente ela ter usado do calor em si, né? Pra descrever toda a sensação bem, Uhum. bem perspicaz, né? Sim, e é uma cena muito corriqueira, né? E principalmente agora que é verão no Brasil, né? Ir na praia, né? Esperando o ônibus pra ir na praia, aquele calor insuportável, a pessoa cheia de tralhas ali, se abanando com o que tem, tomando a água gelada.
É o sonho tropical do Brasil. Colocando guarda-sol no meio das pernas. Mas são todas cenas, né, que você já viu, Mundanas, né? né? Mundanas, né? Cotidianas, Você já viu? é. A pessoa se abanando, a pessoa com o guarda-sol no meio das pernas também. Já vi várias vezes essa cena. Uhum. Na Ah, praia ou na piscina também. A piscina também. Agora, é que eu fui pra piscina esses dias atrás, parando pra pensar, é um bom cenário também pra um conto erótico muito, muito facilmente. Porque tem sim, essas mesmas características da praia, né? Cara, sim. eu só me lembro daquele. Eu acho que era uma Vine. De um carinha bem famoso, inclusive. Como é que é o nome dele? Ah, ele tinha aquele canal Smosh. Ele fazia parte daquele canal Smosh. Que ele tá da sacada, acho que é o apartamento dele. E ele filma lá embaixo, muitos andares abaixo, dois caras numa banheira, que não sei se é hidromassagem. Acho que é uma piscina pequena, na verdade. Dele fala, two bros. Como é que é? Ah, sei. Sitting in Dois a hot caras numa tub. banheira de hidromassagem, a 5 pés de distância, porque eles não são gays. Sim, E exatamente. viralizou muito, cara, porque é muito engraçado ele falando isso, é muito rápido, uns 3 segundos a cena, é muito engraçado. Esse é um clássico da internet, esse vídeo. Né? É. Outro dia eu E vi só alguém depois que eu que postou alguém que foi nesse mesmo hotel, alguma coisa assim, tipo, viu essa piscina e tirou uma foto dessa piscina. Tipo, a piscina famosa do meme dos dois caras na hot tub. Vamos pro Então é desafio, isso. então, tá? Sim, muito obrigado ao Paty Maionese não Ah, só pelo desafio, mas como por mandar um texto e que continue escrevendo, porque, como eu Escreve falei, muito bem. escreve muito bem e gostaria de ver mais contos, quem sabe de outros É, desafios que a gente fizer. é o que eu ia falar, eu espero que isso inspire outros ouvintes a enviar desafios e Também, Uhum, textos. sim. uhum. Ahn, e vamos então para o desafio. Vamos para a Grécia. Vamos para o desafio dessa E querendo ou semana. não, né? Era um outro local com muita putaria. Muita Sim, graças a putaria. Deus, né? Muita, Graças aos graças a Deus. deuses. Essas bem explícitas, inclusive. E como estamos falando em desafio grego, vou começar, antes de dizer o desafio, vou começar com um ditado, com um provérbio grego que diz Nistiko akrudi den horeb, que significa urso faminto não dança. O que Tá bom. significa? Não faço ideia. Corre atrás de você com uma sede sanguinária, É, Urso provavelmente. faminto não dessa. o Vou ter que urso, procurar essa o depois. urso faminto não, urso com fome não dança. Enfim, fica aí a tradução livre. Que era o nosso Então, o desafio. desafio era o seguinte: faça uma releitura de uma história da mitologia grega. Por exemplo, Teseu e o Minotauro, Caixa de Pandora. O texto não pode ter mais de 2 páginas. Pontos bônus. 1. Escreva a história em estilo noir. Esse eu não podia fazer. Misture 2 mitos em uma história só. Ou um personagem da mitologia interage com alguma personalidade famosa real, do passado ou do presente. Esse o João não podia fazer. E aparece um personagem de outra mitologia. Esse o Otávio não podia fazer. E extra não são permitidos referências ao capitão que não deve ser nomeado, seus filhos ou qualquer evento da política nacional nos últimos 20 anos. E Eu podia ter feito referência ao Getúlio. Eu vou falar que eu Tivesse quase ia fazer uma referência a um certo molusco, colocando um Kraken na minha história, mas resolvi mudar. pois. Então tá, Pois muito bem. vamos. Esse foi divertido porque a gente se bloqueou um ponto bônus cada um, né? Isso é legal. E Sim, vamos ver o que E um saiu era disso, né? obrigatório, né? Um era obrigatório. Uhum. pelo menos um deles era obrigatório. Veremos então o que saiu disso. Perder o olho. As irmãs Garcia eram apenas mais uma das figuras mitológicas da escola Palas Atena. As trigêmeas percorriam os corredores lado a lado, ombros colados e cabeça baixa, tal qual um touro num labirinto. Elas já tinham se acostumado a ouvir piadas sobre irem ao banheiro juntas, o que realmente acontecia, ou compartilhar o mesmo namorado, o que jamais acontecera. Mas tinha uma coisa muito importante que as três eram obrigadas a compartilhar. Convencer os pais que elas precisavam de um celular foi uma longa batalha. Todo mundo na escola já tem, estamos sendo excluídas, frisou Dirce. Ninguém mais convida a gente para as festas, reclamou Elisandra. Se uma emergência acontecer com a gente, como vamos avisar vocês? Alarmou Pamela. Foi esse argumento que finalmente virou o jogo. Quando o aparelho chegou, elas descobriram a terrível condição. Teriam que compartilhá-lo entre elas, sem choro ou reclamação. Era isso ou nada. Foi isso. Concordaram que cada uma ficaria com o celular por 6 horas.
Mas começa a contar depois do café da manhã, né? De manhã eu não quero porque só dá pra usar no celular no recreio. Tentaram então um dia para cada, mas durou até chegar o final de semana, que infelizmente tem apenas 2 dias, e, além do mais, um dia é muito tempo para ficar sem olhar as redes sociais. Então 2 horas cada? Já passou o teu tempo, dá aqui. Passou nada, eu tô marcando. Eu também tô, passou sim. Você já viu essas fotos, dá logo. Deu. Ao final de 2 semanas de briga, as irmãs descobriram que a solução era muito mais simples. Viam juntas as linhas do tempo umas das outras, e se davam conselhos na hora de responder mensagens e comentar. Riam juntas. Haviam encontrado um equilíbrio. Preciso mandar uma mensagem. Pediu Dirce, estendendo a mão para Elisandra. Não tá comigo. Dirce se voltou para Pamela. As três desciam o longo morro da escola apressadamente. Anda, tem que mandar logo. Pamela levou a mão ao bolso de trás da calça e o encontrou vazio. Checou o outro bolso, e em seguida os bolsos da jaqueta. Nada. Não me diz que você perdeu. Eu não lembro da Liz ter me entregado. Entreguei sim, no fim do recreio. As três começaram a vasculhar as mochilas freneticamente, atirando as apostilas e estojos ao chão enquanto folhas soltas voavam pelos ares junto a embalagens de bolachas amassadas. Se a gente não achar esse celular, o pai vai matar a gente. Bom, se for pra ficar sem celular de novo, não me importa que ele me mate. Procurando alguma coisa? Veio uma voz do céu. As três olharam para cima. O vulto negro de uma esfinge sentada no muro tapava o sol. Na sua mão, um objeto precioso reluzia. As trigêmeas tentaram tapar o sol com o braço. O que é o que é? Tem 3 cabeças, mas só olha para o mesmo lugar. Dá logo, Pedro, exigiu Pamela, se aproximando. Ui, que braba! Debochou o menino em cima do muro. Dirce se abaixou e pegou uma pedra do chão. Se você não devolver, eu te dou uma pedrada. E já aviso que eu sou boa de mira. Pedro ficou em pé, removeu a capinha do celular e jogou na direção das meninas. Você faz isso e eu arremesso o celular o mais longe que eu conseguir. E não importa a minha mira, a tela vai espatifar em 1000 pedaços igual, Calma, vocês dois. ordenou Elisandra, se aproximando de Pedro. Diz o que você quer. Vou precisar de um favor de vocês, disse o menino, saltando do muro. Dirce, que já tinha baixado o braço com a pedra, tornou a levantá-lo. Se for algo nojento, eu juro que... Calma, Dirce. Diz logo, Pedro. Quero que vocês me digam onde a professora Djanira esconde a chave do armário dela. Professora Djanira Esteno de Souza, o nome mais temido da 6ª série, e talvez até da escola. Ao contrário da maioria dos professores, Esteno, como preferia ser chamada, não era uma velhinha lenta e gentil, mas uma mulher jovem, bonita e assertiva. Era alta, tinha boa postura e uma voz que se projetava com autoridade pela sala. Tinha as unhas sempre pintadas de vermelho, longas e afiadas. A pele negra de ébano fazia ressaltar seus olhos castanho claros, por vezes quase esverdeados, aumentados pelas lentes dos óculos de hastes sinuosas. E a gente vai saber disso como? Eu sei que ela sempre pede ajuda de vocês para tirar cópia do material, e que vocês deixam no armário dela. Não sei quem te contou isso, mas... Nem tentem mentir, eu sei que é verdade. Se vocês querem o celular de volta, é bom falar. Uma nuvem cobriu o sol. Pamela respirou fundo. Você tem noção do que a Esteno ia fazer com a gente se descobrisse? Não eram só os alunos que tinham medo dela, mas os outros professores também. E até o diretor, o todo-poderoso da escola, já tinha passado vexame ao discutir com ela no corredor. Ela tinha um olhar que fazia qualquer um estremecer, mesmo os homens. Na sala de aula, se alguém conversava fora de hora, ela se virava prontamente, as tranças grossas esvoaçando como serpentes, e uma olhadela era o suficiente para calar o aluno pelo resto da aula. O problema não é meu, Pedro deu de ombros. É sim. Você acha que ela vai deixar barato se souber que você mexeu lá? Só porque o seu pai é diretor, você acha que pode fazer o que quiser, né? Não tenho medo dela, afirmou Pedro, afinando os olhos. Dirce riu. Você vai pegar o que no armário dela? Perguntou Elisandra. Pedro colocou a mão no bolso e tirou um saco pequeno, de plástico. Estava cheio de erva. Ela nunca mais vai dar aula aqui. Maluco, moleque! Não vamos contar de jeito nenhum. Pedro deu 2 passos para o lado e segurou o celular logo acima da boca do bueiro. Última chance, ou o celular vai nadar com os peixes. As três se entreolharam em silêncio por um momento.
conversando com os olhos enquanto o céu ficava cada vez mais cinzento sobre as suas cabeças, Tá no banheiro feminino, disse Elisandra. entre a primeira e a segunda cabine, em cima. É bom que seja verdade, disse o menino, estendendo a mão com o celular para ela. Pedro, se você abrir esse armário. Mas Pedro já tinha começado a correr de volta para a escola, Credo, que moleque egocêntrico. comentou Dirce. Típico leonino. As 3 irmãs voltaram correndo para casa. Eu queria deixar uma deixa aqui para os ouvintes e leitores, né, que a gente vai acompanhar no YouTube, que quando nós lemos o texto, antes do Robson ler, nós lemos cada um de nós sozinho, eu pelo menos achei legal que eu tava tentando adivinhar qual que era o mito que ele usou, né, porque ele ainda não tinha título, o texto dele ainda não tinha título. E tá, eu tinha frisado bastante das 3 irmãs e eu pensei, tá, tem mais de alguma mitologia com 3 irmãs, não necessariamente trigêmeas na mitologia grega, e eu acho que tem mais de uma, cara. A que mais fica evidente pra mim, que eu não sei se é a mesma, mas eu acho que é a das irmãs do destino. Eu não sei se é essa que você usou, porque eu não lembro delas terem um olho. Não é, Eu não. sei que as irmãs do destino... Ah, não é? Eu conheço a mitologia das 3 irmãs do olho, só que eu achava que era talvez a mesma do destino, mas não tinha certeza. Eu achava que pelo menos a impressão que eu tive nessa história é que eram as fúrias. Mas deve ser se é perder um olho, é as que compartilham o olho, né? Isso, essa aí. Exato. Esse negócio das tríades, né, de 3 irmãs é muito comum na mitologia. Né, o número 3. Eu acho que até a Medusa tem 2 irmãs. Só que eu achei Mas engraçado. As Górgonas, É. Achei engraçado porque o das Fúrias me pegou pela personalidade delas, que são muito parecidas. Que a referência mais recente que eu tenho, por exemplo, das Fúrias é a Hades, que tem as 3, né? A Megera, a Lecto, eu não lembro o nome da outra. E uma delas é super furiosa, a outra é mais cínica, e a outra é meio que um animal, ela nem consegue falar direito. Isso me lembra daquele meme da Hydra, que tem 2 cabeças sérias e uma bobalhona. Ah, sim, eu gosto daquele meme. Mas faz sentido, com o título daí fez mais sentido ser as que compartilham o olho, né? Sim, Ajudou bastante. eu fui ouvir alguns episódios de novo do Noites Gregas, né, que é o podcast que eu citei a última vez, e tava ouvindo o da Medusa, o episódio do Perseu e a Medusa. E eu não lembrava dessa parte da história, que é a parte das Greias, né, que são essas 3 irmãs. Então, na história, o Perseu, né, que ele é o filho dos Zeus com uma mortal, se eu não me engano. E ele vai, né, ele recebeu essa tarefa de matar a Medusa, né? Que é uma tarefa que dão pra ele esperando que ele fracasse. Mas e quem sabe a localização. Ele era o Não, fala. Ia fazer uma piada. Quem sabe que onde tá a Medusa são as Greias, que são 3 irmãs, são 3, acho que, não sei se elas são gêmeas, mas são 3 irmãs velhas, assim, com o cabelo branco. Só que elas só têm um olho, que compartilham entre as 3, né? E elas têm, acho que só um dente também, que elas compartilham. Mas elas vivem bem, assim, elas conseguem. Então, sempre que uma precisa ver alguma coisa, pede o olho pra outra e tal. E eu achei divertido esse conceito, e logo pensei num celular, né? Que seria a ligação, analogia do mundo atual. Do assim. olho. Aí eu pensei, é o olho pra internet, né? O celular. Então. E daí já fiquei, ok, preciso fazer com com as Greias. Então essa foi a gênese, tá? do conto. Então o garoto é o Perseu mesmo. O garoto é o Perseu. O garoto escrotão. Eu fiquei na dúvida. Nome, né? Eu fiquei na dúvida sobre se a professora era a Medusa, porque tu dá essa descrição do cabelo, né, de cobras, serpentes e tal.
Mas eu acho que a mais certeira é de que uma olhadela era o suficiente pra calar o aluno pelo resto da aula. Sim. Isso e o De nome petrificar. Esteno, que eu tenho certeza que tem alguma conotação que só não lembro qual exata. Steno, assim, todos os nomes do texto são pensados, assim. A Steno era uma das górgonas, que a Medusa... Esse A Medusa mesmo, tinha então. duas irmãs, que eram górgonas Nome da também, tribo né? dela, Górgona então. é tipo o tipo do monstro, né? Uhum. Ah, e uma delas se chama Steno. Então essa é tipo a irmã da Medusa, essa professora. Ah, e, e Djanira, que é o nome dela, também é um nome grego. Eu só tirei a segunda vogal do nome para ficar um pouco mais abrasileirado, né? Mas Uhum. significa aquela que queima os homens. Hum. E Definido a como DJ Anira. Djanira. E daí eu escolhi Steno porque era o único nome das górgonas que era mais assim, passa, vá. É um pouco Mais estranho. sobrenome. Um pouco estranho, mas passa. E as greias, elas têm o nome delas, cada uma, é terror, horror e alarme, em grego, né? Nada sugestivo. Não, É, imagina. e aí e aí como não dava de usar esses nomes, eu peguei a primeira letra, né, de cada nome em grego e procurei um nome que é comum no Brasil, mas que é um nome de origem grega. Então, Dirce, Elisandra e Pamela são nomes de origem grega e funcionaram daí. Olha só. Quem E eu tentei saberia? colocar um pouco quer dizer, pelo menos numa delas, isso foi um pouco difícil, mas por exemplo, a Pamela, que representa o alarme, então ela, todas as frases do texto, quando é pra ficar mais alarmado, assim, vem dela. Então, tipo, é ela quem alarma os pais com o negócio da emergência. Olha, se aconteceu uma coisa com a gente, né? Uhum. Então eu tentei colocar um pouco da personalidade de acordo com. Com cada uma delas. É. Uhum. Não, bem divertido. Esse conto todo me deu a impressão. Me deu a impressão de querer mais, assim, desse universo juvenil, uma escola dos semideuses e monstros, assim. Como o João fez a piada antes do DJ, imagina uma festa que esses monstros vão todos lá. Esses monstros, esses heróis olimpianos vão todos lá, como é que eles vão interagir um com o outro? Peraí, mas Monster High, eles cara. eram realmente monstros ou coisa? Não, daqui. A professora foi o que mais, por causa da descrição que você dá dela. Ela dá o visual mais de ser um monstro por causa do o cabelo, né? Das serpentes, assim, quando você descreve assim. E o olhar que petrifica. Mas elas não, elas bem adolescentes normais, assim. Eu acho que os personagens todos ficaram bem humanizados. Uhum. Mas Mas quando eu li o trecho do Pedro aparecendo pela primeira vez, eu achei que será que ele ia colocar algo A sobrenatural ali? esfinge. Porque você fala de esfinge, você não fala, não parece ser uma forma metafórica de falar, entendeu? E a esfinge também foi algo que me desviou um pouco desse conto do Perseu, né? Tanto porque eu já não lembro mais do conto do Perseu, eu lembro como ele mata a Medusa, que é a parte mais. Que acho que a maioria das pessoas lembra, né? Quem não Ah, viu Guerra dos Titãs, como é que é o nome daquele a filme aí, Fúria cara? dos Fúria dos Titãs. Titãs, é. Não, péssimo filme. Ah, cara, pra quem gosta de mitologia, eu acho que vale assistir, só pelo ver as coisas vindo à vida, sabe? Eu acho que isso Uhum, do filme é legal. Claro que o filme tem muitas falhas, mas é divertido. uhum. Mas a Esfinge me enganou, porque ele faz um. Você faz o diálogo dele parece que é de uma esfinge, né? O que é, né? Até porque a Sim. esfinge é uma figura egípcia, né? Então podia Uhum. ser essa aí a mistura Não das só, não mitologias aí. só. Existe na mitologia grega também. Ah, é? Só que não é o nome de esfinge, né? Acho que é. É. Ou é. Porque tem Não lembro a agora. história do. Como é que é? Era o Édipo? Édipo e a Esfinge? Tipo, e a esfinge. É verdade. Que ninguém conseguia derrotar a esfinge. Ele foi lá e derrotou, e se a história da Édipo acabasse aí, tava tudo bem. Então é o mesmo Édipo complexado, então é o É mesmo o cara. É, o mesmo mesmo Édipo. Édipo. Essa é a história de origem dele. É. Mas assim, a ideia era ser pessoas. São todas pessoas normais. É só figurativo as coisas mesmo. O diretor é Zeus. Exato. Porque é o pai do O menino, diretor é o é pai Zeus. do Perseu. Que tinha dado uma bronca até no diretor, achei engraçado isso. E até por isso eu coloquei, na hora que eu descrevo ele, eu chamo ele de o Todo-Poderoso, né?
Eu acho que a única. É que claro que você dá o nome da escola de Palas Atena, né? Se eu fosse adicionar, mas claro que aqui eu acho que você também chegou no máximo das 2 páginas, né? No teu conto também. Eu acho que todo Ah, mundo. Já vou fazer Deu um bem micro spoiler certinho, aqui. Acho que quase. todo mundo sofreu com deu esse certinho. limite de espaço no texto. Nossa, eu se desse, Eu, tinha pelo escrito menos, 6, eu 7 teria páginas. escrito Tinha mais escrito. umas É, 2 páginas, eu acho, cara. é porque Pra caber o que eu queria. é que assim, eu tava escrevendo e como eu tinha decidido isso das meninas, né, pra Uhum. dizer como foi o processo criativo do início. Eu comecei escrevendo isso e passei um bom tempo descrevendo essa parte só do celular ali pra dar o contexto. E aí metade do texto é isso, basicamente, e a outra metade é o diálogo, né, delas encontrando o Perseu ali, o guri. Uhum. E aí quando eu tava já quase no final, eu lembrei assim, putz, eu preciso colocar algum outro mito aqui. Pra contemplar um ponto bônus. Preciso contemplar o ponto bônus. E aí, na primeira versão do texto, a única coisa que tinha que fazia menção a algum outro mito ou criatura, e era muito uma coisa muito sutil, era no final quando uma delas diz: Pedro, se você abrir esse armário, que era tipo uma referência de longe da caixa de Adora. Pandora. Uhum, foi o que eu pensei E também. aí eu pensei, putz, isso não dá, isso é muito pouco. E assim, eu foquei muito nas greias e não na medusa, né? E daí eu tava pensando assim, pá, não dá pra dizer que são dois mitos diferentes. É o mesmo mito, só que são Até são perguntar se personagens você diferentes. considera. Assim, entre aspas, até são 2 mitos se você pensar na origem da Medusa, né? Porque Então, ela não foi criada Mas, pra ser um desafio do mas, Poseidon. não, do, mas é a mesma história, né? é Porque dentro do elas, Sim, mesmo sim, mito, se né? encaixa Uhum. na mesma história, mas é, assim, são origens. Eu acho que dá pra analisar como histórias que se cruzam. Se você pensar no Perseu barra não, nas Greias ou na Medusa. eu acho que não, porque elas, tipo, tinham a localização da medusa, sabe? Elas Hum. estão ligadas muito próximo da medusa. O Tots fez uma coisa muito interessante aqui, que você não vai ver, eu imagino que você não vai ver na mitologia, porque o que são as greias na mitologia? Elas são personagens suporte, elas não são protagonistas, elas não são heróis. Elas só estão lá, e acho que elas aparecem em mais alguns outros mitos pra direcionar o herói pra onde ele tem que ir, né? Já que elas tudo vêm, né? Elas são tipo um oráculo. É. E aqui você coloca a história na perspectiva delas, elas como protagonistas. Eu achei isso muito, muito legal, porque daí tu também vê. Que é aquele negócio de você ver na perspectiva diferente, você vê o Perseu meio que como um vilão da Cusão. história delas, né? Um Cusão. cuzão. Baita do cuzão. Tipo, ele roubou o celular delas a pedido de informação pra ferrar com a diretora. O que eu acho que seria interessante, só como adicional, mas não faz falta necessariamente, é quando você está descrevendo a personagem da Janira, colocar alguma coisa que ela só não enfrentava. A única pessoa que ela não enfrentava era, sei lá, a coordenadora pedagógica, porque ela era a Atena, né? Que Ah, foi quem sim. ferrou com a Janira. Mas de certa forma você meio que indiretamente coloca isso porque ela trabalha na escola da Atena. Tipo, seria como se fosse o castigo dela, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas eu sei porque eu lembro porque foi como você ouviu o podcast, eu também estava ouvindo, foi um dos últimos que eu ouvi que era sobre os castigos, né, de Atena, né? E a Medusa. Pô, a Atena é uma baita de uma cuzona, né? A Medusa, É, ela transformou a Medusa naquele monstro e Sim. depois ajudou Perseu a matar ela. sim, isso é até Não feliz, né? Não feliz. é um aspecto interessante, como você estava comentando, aqui o Perseu é visto como alguém ruim, né? Mas a própria Medusa, no Noites Gregas, nesse episódio, ele fala sobre como mudou a percepção do personagem ao longo dos séculos, né? Que na antiguidade era vista como um monstro, mas ela tem essa história mesmo, que ela foi amaldiçoada, né? Ela era uma mulher muito Muito bonita, sofrida. foi A amaldiçoada, história dela é sofreu. muito sofrida. Então é interessante que o personagem ganhou uma simbologia muito diferente. E hoje em dia mesmo ela é uma personagem muito. Até por empoderamento, né? Feminino, é um personagem visto assim. Então. E eu também acho que. Ela foi vítima da fofoca de Poseidon, né? Ela foi vítima de Poseidon. Só que é foda, né? O cara do. Esqueci o nome do professor do Noites de Gregas. Ele Moreno. fala que. É o Moreno, é. Ele fala que, tipo.
quando um deus fazia alguma coisa com outro deus, eles não descontavam um no outro, eles descontavam no mortal que foi usado, né? E Sim. é o caso da Medusa, né? Coitadinha. Mas Ou então seja, Deus é tudo filho da puta. Sim. isso é. Mas então depois eu voltei ao texto depois, né? Como eu falei, como eu não tinha nada do segundo de outro mito, Uhum. eu voltei, fiz uma nova passagem ao texto. Na verdade, eu fiz assim umas 4 passadas no texto, alterando coisas. Porque estava um pouco além, tinha passado tipo quase uma meia página, eu Eu ia acho. te pedir se tu tinha passado É. também. Passou meia página e faltava. Então eu tinha 2 problemas. Um que eu passei meia página e eu ainda não tinha o segundo mito. Então fiz essas várias passadas, sempre tipo adicionando algum detalhe e reescrevendo alguma frase ou algum parágrafo. Você mudou o começo, né? Eu lembro do começo um pouco diferente. Sim, o começo era diferente. Tipo, a primeira vez que eu escrevi esse começo, elas eram 3 irmãs que nem eram biológicas. Era tipo 2 adotadas e uma biológica, mas eram da mesma idade. E depois, como eu não usei essa informação pra nada, eu peguei e troquei pra gêmeas só. Mas ainda não tava bom a primeira frase, principalmente. E aí eu peguei, troquei e deixei um pouco levemente mais curto e um pouco melhor, assim. Porque aí o que eu fiz? Eu adicionei, por exemplo, essas pequenos detalhes que fazem referência a outros mitos. Tipo, no primeiro linha aqui, quando eu descrevo elas andando no corredor, eu faço uma referência, tipo, ao Minotauro no labirinto. Sim, sim. Ah, Uhum. e elas também, depois, quando eu adicionei, foi um trecho que eu adicionei depois, que foi a parte da esfinge. Uhum. Porque antes era só o guri ali sentado no muro. E aí daí eu lembrei da esfinge e coloquei como tinha o sol atrás dele. Eu pensei que ele podia estar meio abaixado no muro. Uhum. E essa é uma posição que na história do Édipo, a esfinge ela sempre está numa posição um pouco mais alta, né? Aí Uhum. me lembrei da esfinge, então eu pensei, do jeito que ele tá abaixado ali, pode parecer que é tipo uma esfinge acrocado em cima do muro, assim, né? Massa. E aí eu coloquei também essa referência que ele faz, como se ele chama elas basicamente de Cérbero, né? Porque ele diz que são tipo 3 com um bicho com 3 cabeças, né? Basicamente ele no que é o que é dele. Mas bem legal uma coisa que tu fez aqui no primeiro parágrafo ainda, que tu, apesar de tu tratar todos os personagens como se fossem pessoas normais, a descrição que tu dá leva pro fantástico, leva pro fantasioso ou sobrenatural no caso delas. Porque essa descrição de que elas percorriam os corredores lado a lado, coladas e de cabeça baixa e tudo mais. Essa ideia delas estarem colado é uma das representações, né? Que as 3 meio que são um ser só. Uhum. Siamesas? A mais recente que tem disso tá em Sandman, por exemplo. Só que eu não lembro agora se é essa personagem, que é um episódio que ele vai procurar para saber onde estão os instrumentos dele, e as 3 nunca aparecem juntas. Elas meio que compartilham o mesmo o corpo e ficam trocando Ah, fala com sim, sim. E o cada uma tem tipo uma encarnação, né? Uma é mais é, jovem, outra é mais só velha que e elas tal. meio que compartilham o mesmo corpo, porque Sim, elas não sim. aparecem as 3 juntas quando falam com É alguém, verdade. né? Eu não Me lembrava deu dessa cena, não. essa noção de ser um ser colado, assim, achei bem interessante. A descrição que tu dá leva pro fantasioso, mas as ações, quando acontecem, elas trazem pra vida real. Até os diálogos ali, são bem crianças ali, conversando entre si e Sim. tentando dividir o celular. Eu acho que as Essa meninas discussão foi não boa. preferiam ter perdido um olho. É. Eu me identifiquei muito com esse diálogo do dividir o celular na minha infância, quando eu tinha que dividir o computador com meu irmão. Essas discussões de tipo, quem ficou mais tempo? Ah, não, Uhum. não tá funcionando a divisão, né? Achei bem divertido. E como tu faz essa analogia de como elas veem, né, o futuro, por assim dizer, é que elas ficam vendo a linha do tempo, né? Elas ficam vendo e elas ficam palpitando e aconselhando como responder cada pessoa, né? Achei um toque bem criativo nisso. Outra pequena referência que eu coloquei também foi que como as Greias tinham o cabelo branco e elas no mito elas têm o cabelo branco desde que elas nasceram mesmo. Agora elas são velhas, mas já desde que nasceram. E aqui como eu achei meio estranho colocar
ah, elas com o cabelo branco. Eu só coloquei na descrição que elas, lá no fim, quando eu digo que elas se olham, eu falo que, tipo, que o céu tá ficando cinzento sobre a cabeça delas. É, tipo, Sim, pra mas dar o aspecto de branco. é. Uhum. Ah, Legal. e acho que tinha mais. Ah, sim, outra que também é. Esse tipo de coisa são detalhes tão ínfimos e sutis que ninguém nunca ia perceber, né? Por isso que eu tô falando. Mas tem outro mito que é das Amazonas. Ah, e daí eu incorporei um pouco na personalidade da Dirce. Então, quando ela Era pra pega. ser a referência a Circe? Não, quem é a Circe? É uma O nome. Amazona? Circe é uma. Ela não é uma amazona, mas se eu não me engano, ela é uma deusa que, tipo, castiga as pessoas transformando elas em animais. E tem até um episódio da Liga da Justiça que tem a Diana, né? Que é a Mulher Maravilha, que ela é uma amazona, que a Circe transforma ela num porquinho. A gente pega a mitologia grega de tudo mesmo, né, bicho? Liga da É Justiça. é É muito muito presente influente, né? no meio. É muito presente. Não, mas não foi Mas nesse qual que é? sentido. Foi só. É só porque a imagem da Amazona normalmente é tipo uma mulher com uma azagaia ou uma lança, né? Arremessando. Então essa Ah, cena da em que ela pedra. pega a pedra, eu tava tentando meio que refletir uma Amazona, assim. E ela é a personagem agressiva, né? Ela é um Uhum. pouco. Ela faz esse papel. Mas foi aí que foi ela que mais me confundiu de ser as fúrias, né? Porque Ah, ok. se você for ver, realmente é foda, né, cara? Como tu falou, é bastante tríades, né? Até mesmo na Até eu parte tenho dos. tríade na minha lore do multiverso lá. É, Mas mas é até mesmo, clássico. tipo, três principais deuses, Zeus, Poseidon e Hades, né? Os que ficaram cada um com o seu Uhum. plano, né? Tem alguma parada com o número 3, né? O numerólogo aqui resolvia É. essa. Tem muitos números cabalísticos, né? Eu acho que o 3 na mitologia é um dos maiores. Uhum. Ahn, mas não foi isso. Como eu disse, eu passei, acho que foi umas 4 passadas até eu conseguir chegar no tamanho das duas Tu páginas de teve fato. bastante dificuldade em cortar o texto? Não, assim, não é tão difícil. Assim, acho até divertido esse processo, Uhum. porque tu consegue. Eu vou, tipo, indo meio que de parágrafo a parágrafo, normalmente. Tipo, na primeira vez Uhum. é mais uma leitura. A primeira passada é mais uma leitura reta, assim. E aí depois é tipo, ok, eu vejo um parágrafo separado do outro. E como é que eu consigo mudar? Vou reescrever esse parágrafo inteiro ou vou só mudar uma linha? Cortar. Uhum. Ah, e depois disso, na passada posterior, normalmente é ir mais atomicamente, assim, é pegar, ok, essa frase aqui, será que eu consigo tirar uma palavra ou será que eu consigo escrever de uma outra forma e dizer a mesma coisa? E quando você começa a tentar pensar nisso e fazer esses exercícios, você normalmente acha uma forma melhor de escrever aquilo. Então, ao mesmo tempo que você reduz, você consegue melhorar a qualidade. E aí eu fui paralelamente fazendo isso e adicionando as referências, porque conforme eu tava pensando em como reescrever um trecho, surgia a ideia de uma referência, sabe? Uhum. É igual Ah, fazer uma redução no fogão, né, cara? Você vai deixando mais enxuto e mais saboroso. boa. Dicas de culinária aqui do Culinária. sindicato. Culinária grega. Culinária, olha que também é Ó, bem tem boa aquela por acaso. sobremesa que eu ainda não comi, hein, Tots? Aquela. Eu não lembro o Bugatsa. nome, mas. É isso, essa coisa parece muito gostosa. Ai, ai. Mas isso tudo para dizer que vale a pena retrabalhar os textos. E eu ainda tem vários trechos aqui que eu ainda não não estou satisfeito, que eu retrabalharia assim, parágrafos. Uhum. É, mas aí como já tinha acabado o tempo, ficou assim. Uhum. Muito que Ah, bem. e também uma coisa também que eu adicionei tipo no final foi a parte do as últimas 2 frases que elas falam. ah, Típico leonino? eu chamo ele de Essa egocêntrico aí e eu. leonino. E Ah, também é uma referência muito. Foi pra reforçar a parte da esfinge, porque a esfinge ela tem o corpo de leão, né? Faz Ah, sentido. aí, Eu não Entendi, tinha parado entendi. pra pensar e nessa. não só isso, como o horóscopo, né, é muito ligado à Grécia, né? A mais romana, a romana, né? É mais pra parte da romana, porque é quando eles começam a usar os planetas em si, né? Cavaleiros do Cavaleiro do Zodíaco Zodíaco, discorda. exatamente. Discorda. Eu penso, pra mim é Cavaleiro do Zodíaco.
Então é Grécia. Sim. E aí eu pensei, vou unir o útil ao agradável. Mas aí, tipo, é tipo isso, né? Eu tava reduzindo o texto e daí eu fui e adicionei essas duas frases no final. Aí eu tive que Aí um compensar em outro vacilo, lugar. ninguém citou nada de Cavaleiros do Zodíaco em nenhum dos 3 textos, né? Vocês dois, Ah, principalmente, que são os maiores fãs. Eu pensei, mas quando eu pensei nisso, eu já tava, tipo, pronto. acho que pra encaixar isso na minha história, eu teria que dar um salto muito alto, muito longe, assim. Não, Pra podia ser encaixar alguma só. coisa. Bom, depois a gente comenta da Mas, tua. É. mas Cavaleiros do Zodíaco é um bom exemplo de releitura, né? Da mitologia, né? Das Nossa, releitura mitologias, é completa, né? verdade. Releitura. Eu não sei se seria releitura, porque eu não assisti muito, né? Ou quando assisti era criança. Mas eles não recontam histórias da mitologia, eles apropriam as figuras mitológicas pra mitologia do desenho, né? As Algumas armaduras. delas eles contam, tipo, tem um Eles cavaleiro que recontam é mesmo? baseado em. É que eles são tipo, Cavaleiro X, DY, né? Esse DY geralmente é uma constelação, alguma coisa. Tem um Cavaleiro de Perseu, por exemplo, que a armadura dele era temática da Medusa. E Uhum. daí, quando fala dele, conta um pouquinho da história da Medusa e tal, mas é, tipo, Ah, bem legal, superficial, legal, legal. assim. Mas tem a saga da Casa de Hades também, né? Que tem Hades em si, né? Tem os É. deuses em si, né? Também presentes na história, né? Sim, sim, Então, sim. Tem os deuses lá são personagens mesmo, né? Pois é. Ou encarnam imortais e são um personagens. ótimo exemplo mesmo. E uma última coisa que eu queria também dizer é que o que eu quis colocar aqui com a Medusa, e muito proposital ela não aparecer, né? Pra ela não ser o foco, mas queria deixar essa referência dela. E o relacionamento aqui com o Pedro, o Perseu, era basicamente uma representação de um homem, ou no caso, um menino, né? Mas que Hum. não consegue ser. Tipo, ele não consegue ver ter uma mulher mandando nele, basicamente. E não só nele, Entendi. como no pai dele, né? Então, Emasculado. Ah, emasculado, exatamente. que é o diretor, é verdade, né? Que você deu esse detalhe, é É. verdade. Inclusive, já que você mencionou do Pedro, a erva é pra ser algum simbolismo, tem alguma coisa, ou é só por quesitos de, tipo, uma escola? Drogas! Maconha! É isso mesmo. Não, achei que talvez tivesse uma simbologia mais obscura por Não, trás. não, foi o que eu consegui pensar a princípio de. Porque eu tava com essa ideia do armário e tal, e da chave pro armário, e foi a coisa Imagina mais. uma Pensando que medusa chapadona, assim, ia carregando deixar um aula. espelho pra mulher, Pois é, eu não consegui pensar em nada que ficasse mais. adaptasse o espelho, né? Pois é, O deu o próprio espelho, reflexo. que o escudo, né, que ele tem, que reflete, e ele, que supostamente a própria Atena ajuda ele, né, a segurar o escudo, algo O assim. elmo, e o elmo da E ele tem invisibilidade, o né? elmo da invisibilidade, que também não coloquei aqui referência. Harry Uhum, Potter, quem é Harry Potter com capa final? uhum. É. Mas, Mas muito boa, sim. acho muito legal dessa tua história, que depois que a gente leu o texto e discutiu com você, tipo, muito mais coisas se revelaram, assim, sabe? Porque várias coisas eu não tinha percebido ou interpretado da forma certa. E eu acho isso divertido porque isso faz jus a muito do que a gente consome, cultura pop mesmo, Uhum. que, como o Tots fez no texto dele, claro que era o objetivo do desafio, mas puxa muito da mitologia e muitas vezes você nem sabe que tá puxando da Uhum. mitologia. Sim, sim. Uhum. Porque, cara, tipo, realmente é impressionante a quantidade de história e a criatividade das histórias. Eu acho elas muito fascinantes. E, Então, qualquer detalhezinho, às vezes você tá perdendo, porque você não tem como identificar que aquilo é de um mito, porque tá reinterpretado, né? e Sim. não só isso, mas a mitologia em si, ela tem diversas fontes, né, cara? Então não tem, tipo, uma fonte oficial. Então É essas que muito lendas se são coisas perdeu, que né? essas lendas são coisas que divergem muito baseado assim em cultura dos outros países e tal. Então, se você vai procurar, por exemplo, no Wikipedia para ler alguma coisa sobre mitologia, você vai ver que tem diferenciação em várias culturas, até em nomenclatura e tal. Um exemplo clássico é isso aí dos gregos e romanos, né? Sim. Que a gente tava vendo. Mas Não bastou se apropriar, né? Teve que estragar. O mas rebranding, o isso que rebranding da mitologia. o João falou dos detalhes de não se perceber, eu quis apontar aqui justamente porque esse é o tipo de coisa que só que a gente mesmo lendo no dia a dia os livros perde o tempo todo esses detalhes, Uhum. porque é só quando você estuda um texto realmente, sei lá, vou fazer uma tese de mestrado sobre esse livro aqui, é que você
você começa a apontar essas coisas. Ou quando você vê os especialistas discutindo, aqui claramente o autor quis dizer tal coisa. O mito da caverna. Eu tava outro dia, comecei a ler a Ilíada outro dia e tem Ah, na introdução o tradutor, não o autor, né? Uhum. O tradutor comenta de vários detalhes, assim, ele coloca tipo um trecho e fala dos detalhes e tu lê ele aquilo e vê o que ele. E tu pensa, do tipo, Odisseu, né? O quê? A Ilíada é a história do Odisseu, não Não, é? essa é a Não, da Odisseia. Guerra de Troia. Mas eu É, achava que. Esquisito. é que Ah, tá, é, tá, 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 tá. Não, mas tem a ver sim, até porque eu tava vendo no link que vocês deixaram ali do desafio, que fala os mitos mais famosos, gregos e tal. E daí tem a Guerra de Troia, né? Por causa da Helena e tudo mais. Uhum. E se eu não me engano, a Odisseia vem logo depois disso, Sim. que é a volta pra casa, né? Então, É o é por isso. retorno Isso. pra Grécia, E isso. eu acho que até comentei em algum episódio muito distante com vocês sobre música, que tem uma música do Symphony X que é The Odyssey, que Uhum. fala Uhum. justamente desse retorno. E a letra da música é muito legal, porque ela tem muitas referências mitológicas, tipo, muitas, muitas mesmo. E é incrível. Quem quiser escutar aí, são 24 minutos que passam 24 bem minutos, é rápido. verdade. É. Eu achei É uma bem maldição. engraçado essa parada de Troia, né? Porque Troia era uma das histórias que eu mais conhecia, mas eu conhecia a história de Troia, né? O calcanhar d'Aquiles, toda essa parada. Achava muito massa a história do calcanhar d'Aquiles em si, né? E aí, só que eu não sabia dessa história do retorno, então eu tava ouvindo o podcast e eles basicamente se fuderam, assim. O cara levou um raio fudido. O Ajax, né? O Ajax Uhum. levou um raio fudido porque passou dos limites. Achei divertido mostrar que, tipo, Eu, a guerra de Troia é um lado, né? Em que os gregos saem vitoriosos, e o retorno pra casa é o lado em que eles se fodem em certo ponto por terem passado da conta, né? E Na é interessante, comemoração. tipo, na representação dessa história no filme, por exemplo, que quando eu tava sei lá O que filme é série, documental Troia com Brad sei Pitt. lá, esse mesmo, sei lá que série que eu tava, cara, mas a minha escola levou a minha turma pro cinema pra assistir Troia. E a gente assistiu. E é uma coisa muito interessante porque você pega a visão do filme, que o foco basicamente do filme, pelo que eu me lembro, é o romance, né? Ela da Helena com o Orlando Bloom, seja lá qual é o nome do personagem dele. Esse é o foco principal do filme, né? Tanto que é o que causa a guerra e tal. E Uhum. se você pegar para analisar na mitologia, não é o foco, é só tipo, tá, isso causou a guerra, só que tem assim muito mais coisa acontecendo ao redor, que é o principal, que foi simplesmente deixado de lado nessa A guerra, representação do mito, a guerra só aconteceu por controle populacional. né? Ai, ai. Muito que bom, então. Então Vamos vamos. para outras aragens dessa mitologia? Vamos para o Olimpo de fato agora. Um crime no Olimpo. A majestosa pira do Olimpo jazia apagada, como se fosse um cadáver, indicando a todos os divinos que ali habitavam duas coisas. Sua segurança fora facilmente burlada, e agora toda a humanidade haveria de compartilhar do antes exclusivo fogo divino. Zeus, a principal vítima do crime, foi absoluto a respeito das medidas a serem tomadas. Quero o culpado em frente ao meu trono até o amanhecer. Quero nossa deusa mais inteligente no caso. E foi assim que Atena foi remanejada do cargo de principal estrategista do Olimpo para a maior e única investigadora do panteão. Como primeira medida, a detetive rabiscou uma lista de principais suspeitos, mas como não tinha sequer um pequeno indício na cena do crime de quem havia realizado tal furto, acabou listando todos os seres presentes na criação. Decidiu encolher a lista, descartando humanos, pois não tinham nem sequer maneiras de sobreviver ao ar do Olimpo, assim como os animais, que agora eram submissos aos homens que continham o poder da chama olimpiana. Dos seus parentes olimpianos, podia até tecer algumas teorias aqui e ali, especialmente se pudesse incriminar o desprezível tio Poseidon, infame por sempre estragar os banquetes olimpianos com a velha piada do é pra ver ou pra comer? Porém, o caso era sério demais para ser aproveitado para resolver picuinhas. Correndo contra o tempo, a deusa então resolveu recorrer aos titãs. Transmutando-se em um gigante, buscou pelos titãs que ainda viviam livremente no plano terrente. A interação com titãs era sempre delicada, visto que os maiores golpes contra o Olimpo vieram de seus antepassados. A cada titã que questionava, a deusa sentia-se mais perdida.
Muitos deles nem tinham conhecimento do ocorrido, e assim a deusa se via sem esperanças de encontrar o criminoso. Estava prestes a encerrar suas buscas quando observou ter deixado passar 2 importantes nomes de sua lista: Epimeteu e o irmão Prometeu, os encarregados pela criação da humanidade. Começou visitando Prometeu, mas para surpresa da deusa, o gigante não se encontrava em seu lar, ou em qualquer outro lugar, o que a deixou mais segura de estar no caminho certo. Ao visitar o lar de Epimeteu, encontrou o gigante inquieto, que se assustou com sua presença. Quem és tu? Epimeteu questionou com a voz trêmula. Me chamo Marius Albertus. Sou um gigante investigador, senhor Epimeteu. E o que procuras aqui? Estou tentando saber algo sobre o roubo do tal fogo olimpiano. Dizem que foi um dos nossos que realizou a proeza. E se for o caso, gostaria de parabenizá-lo pelo feito. Epimeteu esboçou um sorriso por um instante, mas logo fechou a carranca. E eu sei lá quem fez isso. Não tenho nada a ver com essa corja de ladrões, e nem quero ter. A deusa se despediu do titã, certa de estar próxima do culpado. Apresentou-se ao Olimpo o mais rápido que pôde, e explanou ao pai sua principal teoria. Zeus ouvia tudo com atenção, e decidiu por seguir com a estratégia proposta pela filha. Naquela noite, todos os deuses foram convocados para trabalhar em conjunto, algo que não era vista desde os primórdios da existência. Na manhã seguinte, enquanto tomava sua ambrosia, Atena foi recebida por um esbaforido Hermes, que entrou em seus aposentos com tamanha velocidade ao ponto de arrancar a toalha da mesa, sem sequer derrubar uma única louça nela posta, originando o que viria a ser conhecido como um truque de mágica essencial aos mágicos charlatões. Nosso pai convocou-a imediatamente para a sala do trono, explicou o irmão, falando quase sem fôlego. A deusa prontamente seguiu ao local do encontro, onde deparou-se com seu pai sentado no trono central, em frente a um velho conhecido completamente acorrentado. Parece que sua teoria estava certa, minha filha, disse Zeus, em tom de orgulho, prontamente voltando-se para o acorrentado com ódio. Como ousou cometer tamanha traição, Prometeu? O gigante riu em resposta. Como pode um Deus de tamanha luz negar a iluminação ao futuro de sua criação? Eu não me arrependo de meus crimes, ó Pai de todos, mas imploro que ao me entregar voluntariamente, dispense o castigo que planejava o meu irmão. E como pode saber da existência de um castigo? Zeus questionou. Permita-me responder, amado pai, Atena respondeu. pois é a mesma resposta que me levou a encontrar o culpado. Prometeu é aquele que tudo antevê. Portanto, ontem, enquanto conduzia minhas investigações disfarçada, ele conseguiu prever que eu o interrogaria e escondeu-se. Assim sendo, também sabe que arquitetamos um plano para atrair seu irmão, que parecia saber de algo sobre o culpado. Presentearíamos Epimeteu com uma esposa que, Libertaria todos os males conhecidos e desconhecidos na humanidade. Completou Prometeu. Raciocínio impecável, detetive Marius Albertus. Amaldiçoado seja esse nome. A deusa sentiu um nó no estômago ao ver isso. Seu plano era usar Pandora, uma mulher perfeita criada por todos os deuses, para iludir Epimeteu a contar a verdade. Ela o seduziria e o arrancaria uma confissão. Mas desolar a humanidade era algo que não havia planejado. Impressionante como sempre, minha filha, aplaudiu Zeus. Sentencio o Titã a uma tortura eterna, assim como seu irmão, considerado cúmplice do crime, que haverá de ser presenteado com uma esposa que trará desgraça para si e toda a humanidade. Sabendo que a mudança de planos fora feita por seu pai, a deusa adentrou escondida aos aposentos onde encontrava-se Pandora, um corpo de mulher ainda inerte, segurando uma caixa que não existia até o dia anterior. Ao abrir a caixa, a deusa percebeu a armadilha implantada, e como forma de aplacar o caos inevitável, depositou toda a sua esperança na humanidade junto aos mares que ali se encontravam. A deusa prosseguiu para os seus aposentos com a consciência pesada, encontrando-se com o irmão Hefesto, encarregado de levar o prisioneiro para seu castigo. O titã era arrastado pelas correntes, e por um instante, ladrão e detetive trocaram olhares de cumplicidade. Para os mortais, aquele foi o dia mais iluminado da humanidade, que estava prestes a adentrar uma era de trevas e desespero, mas de alguma forma, sem nunca perder a esperança. acho que essa história reforça o meu comentário anterior, que Deus é cuzão, né, cara? Então, Mas é tudo cuzão. Temos aqui temos aqui a primeira encarnação do O- grandíssimo detetive, É, Marius Albertus, primeiro de seu nome.
Como é que chama aquele crossover? O crossover mais, Crossover. mais ambicioso da história. Mário Alberto. Muito bom. O pior é que essa Bom. ideia veio no meio do que eu tava escrevendo e eu pensei, putz, ela tá se disfarçando de detetive, eu preciso fazer referência a Mário Alberto. E ainda deixei uma justificativa do porquê que ele é um detetive tão merda, amaldiçoado seja Grandíssimo. seu nome. Ah, O tá. Lord do Não, Mário Alberto. o Lord Mário Alberto. Pra eu- ouvir eu- o eu sindicato, tenho daqui a que pouco dizer- tem que ler, né, as 30 páginas de lore. Eu tenho que Mário dizer Alberto, que detetives viajantes no tempo. o meta-lore do sindicato. Quando eu li Marius Albertos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele sketch do Monty Python, do Life of Brian, que é sobre o Nautilus Maximus. Ah, sim. Eu acho que eu já comentei isso em algum outro episódio, então acho que vamos colocar de novo o link, porque é muito boa aquela cena, cara. É muito boa. O que bom. o que eu mais gostei desse texto foram as pitadas de humor. E a primeira, ri alto no o é pra ver ou pra comer, que foi, tipo, muito inesperado. E achei muito interessante colocar um deus nesse arquétipo do tio chato, Então, isso, que conta todos, piada. todos, Tipo, todos os tios que fazem isso são descendentes de Poseidon, então é isso. Todos os tios e tias do Zap que fazem isso são E- descendentes de Poseidon. E outra que eu também achei muito engraçada foi da toalha Tá. sendo tirada Na da mesa. toalha, eu não, tipo, eu já conheci esse truque e tal, mas tem alguma referência obscura aqui por trás? Não, é só uma piada dele ter arrancado para fora. Parece uma cena de desenho animado, tipo, o personagem chega mega rápido Mas, e pum, some mas a toalha. tem, eu acho que talvez tenha em cenas do tipo Papaléguas, esse tipo de coisa que passam muito rápido. Essa foi uma cena que veio na hora, tipo assim, ele chegou muito rápido no comando. Daí eu quis adicionar isso dele, ele arrancar a toalha e daí isso virar o princípio do truque. É um detalhe muito bom, podia ter, tipo, podia nem ser ele arrancar, mas podia ser, tipo, enroscou no cinto dele, sabe? Quando ele tava E passando. saiu. E saiu Igual, sozinho. aí você faz o negócio se tornar algo popular, mas acidental, igual é Exato. tipo a criação da caipirinha no Então, É, isso. na hora que eu terminei de escrever essa cena, eu pensei, nossa, isso tá muito parecido com a ideia da caipirinha. E eu fiquei feliz com isso, que eu acho a piada da caipirinha do Xangô muito genial. É. uma das melhores cenas do livro. Tipo, E eu acho que essa. Quando você pode recontextualizar algo, você dá justificativas simplórias e até meio toscas por que algo surgiu, é muito quebrar a expectativa do leitor, né? Que nem o Tots falou ali da piada do pavê pra comer. Eu fiquei pensando nisso porque, tipo, uma das fontes de inspiração para esse conto foi o podcast Noites Gregas que o Tots indicou, né? E eu tava ouvindo eles em ordem, ouvi até o final que ele conta a história da Atena. Que ele faz uns 3, 4 episódios exclusivos só pra deusa Atena, né? A justiça da Atena, a fúria da Atena ela de muitos cavaleiros. e a origem. Não, mas é que ela realmente tá envolvida, tipo, na verdade, como ele fala, em toda a história do herói, Atena tá no meio. Porque ela é a deusa da estratégia, tipo, ela é quem vai conduzir o herói, ela tem esse prisma aí. E aí eu fiquei pensando porque ele fala que ela e Poseidon não se davam bem, porque eles competiram pela cidade, que hoje é chamada de Palas Atena, né? A cidade de Atena. Eles competiram para ver quem que ia ser o deus patrono e Poseidon perdeu. E desde então, Poseidon sempre fica tentando incomodar ela. Só que aí, nesse contexto eu pensei, não, assim, vou pegar um motivo besta. Qual que é o motivo mais besta possível? É a piada do pavê pra comer. E diga-se de passagem, ela só funciona com o português coloquial. Exatamente. Mas aí, se for traduzida, coloca o. Deve ter algum equivalente do pavê pra comer em inglês. Deve É. existir. Tá, Mas. e o mito que você pegou foi o que? O cerne. Então, foi. Então. Por que eu peguei o mito do Prometeu e da Pandora? Explica o mito Ah, também. Tá. O mito de Prometeu é o seguinte: ele era um titã, ele e o irmão dele, Epimeteu, eram titãs. E o Prometeu até era um titã bem amigo de Zeus. Ele ajudou Zeus a matar o pai
Crono, né? Aham. Cronos, a libertar os irmãos de Cronos. Inclusive, eu quero abrir uma aspas aqui, porque eu fui ler um pouco ontem sobre mitologia e deparei que tem Cronos e E Cronus. Crono, E sim, e os dois Cronos se convitem. é o pai dos Zeus e Cronus é um titã, se eu Isso, não me tem engano. essa confusão enorme, mas enfim, o Prometeu, ele tinha ali a afeição de Zeus, só que aí ele aprontou duas, e até eu quase adicionei a segunda. A primeira vez que ele aprontou para Zeus foi sobre os sacrifícios, que ele sacrificou uma carne, e ele ia sacrificar duas carnes para os deuses. Aí uma era uma carne que era bonita por cima, toda coberta, mas por dentro era só osso. E a outra era por fora, tipo, não era tão bonita, mas ela tinha mais carne. E Zeus escolheu a mais bonita, que era a que tinha só osso. E aí, quando ele descobriu, ele ficou furioso com Prometeu, né? Mas o que deixou ele, tipo, pé da vida foi isso, que ele e o irmão foram encarregados de criar as criaturas da Terra. Ele E aí... prometeu e não cumpriu. Não, não foi erro dele, não. No draft original dessa história, eu dividi a cena entre, tipo, plano terreno, manhã do crime, ia dividindo entre esses horários. Só que aí ficou muito longo o texto e eu tive que cortar. Mas tinha um diálogo dele do Epimeteu, porque o que aconteceu? O Epimeteu usou todos os recursos que ele tinha criando os animais. Porque ele, esse animal vai voar, esse animal vai ser rápido. E ele usou todos os recursos e não sobrou nada para a humanidade. E aí o Prometeu falou: deixa com o pai. E foi lá no Olimpo, roubou a chama do Olimpo e entregou para a humanidade. Só que essa chama, ela tipo meio que simboliza o conhecimento. Porque o Prometeu também tinha essa parada do conhecimento. Zeus ficou possesso, pegou Prometeu, acorrentou ele no topo do monte. Não lembro o nome agora. Fuji. Mas ele acorrentou no topo desse monte e aí Prometeu todo dia era comido por um bicho, o fígado dele, que se O regenerava. Prometeu que é esse, então. E daí Não eram, tipo, corvos, abutres, alguma coisa assim? todo dia ele morria, mas ele era ressuscitado porque o fígado se regenerava, né? Então esse é o mito de Prometeu. E em qual God Só of War que tá esse mito aí? dois. Do- Inclusive você liberta ele do. Sei, sei. Eu lembrava que tinha essa cena, só não lembrava em qual dos God of War mesmo. Inclusive é bem interessante porque pesquisando, nossa, eu fiz bastante pesquisa porque eu tava na dúvida se eu fazia desse ou se eu Pesquisa do fazia. Otávio foi fazer speedrun dos outros Sim, dois foi God zerar of de War. novo God of War. Pesquisa. Mas eu tava na dúvida se eu fazia desse ou da Aracne, que é uma outra história Hum. grega que eu gosto bastante, que é uma competição entre Atena e Aracne pra ver quem fazia a melhor. Como que é? Era pra tecer uma peça É. de roupa? Uma Alguma coisa? peça. Não é uma peça, mas é tipo um. Elas tinham que Ah, é fazer. Tenda. Era uma tipo um competição. quadro, né? Que é é um Só que todo enfeite de como. tecido. Sim, Uma tapeçaria, como se Uma fosse. tapeçaria. tapeçaria. Elas Exato. competem pra ver quem faz a melhor tapeçaria. É muito bom esse mito. Ah, Eu tenho um episódio. é, Você ouviu o episódio do Noites Gregas é, sobre isso? É muito é. bom. É muito bom, porque é a origem dos aracnídeos, né? Porque que Sim. existem os aracnídeos. É bem legal. Mas daí eu quis fazer o do Prometeu porque sempre foi uma história que eu gostei. É tipo uma das primeiras histórias da mitologia. E me ajudou porque eu queria fazer esse conto no estilo noir. Eu acho que eu não acertei tanto no tom noir, porque ele é investigativo, mas ele tinha que. Acho que no draft original ele era mais. Mas aí eu juntei dois mitos num só, que são mitos meio que paralelos também, que é o da Pandora e o de Prometeu. Porque a Pandora, no fim das contas, é o castigo que Deus dá pro irmão de Prometeu, porque o irmão de Hum. Prometeu roubou junto a chama. E aí todo Olimpo se junta, faz Pandora, criam aí surge a criação da mulher, né? Que hoje em dia ela é eles tentam recontextualizar, porque tipo a mulher é como se fosse todos os males da humanidade vieram com ela. Ou é uma E aí, caixa ou é uma maçã, né, cara? Não tem não, escapatória. então, tem várias interpretações. Tem uma que não existe a caixa, tem uma que os males eram tipo contidos em Pandora e tem outra que é a da caixa, que ela foi. Na verdade, tem um que o Epimeteu colocou todos os males numa caixa que ela não podia abrir. E aí ela, de curiosidade, foi lá e abriu e libertou todos os males da humanidade, mas junto tinha a esperança, né? Maior Ah, mal da humanidade, a esperança. Isso é uma é uma interpretação maneira. interessante, porque a esperança está junto com os maus e Só que existe um.
Tem outra versão em que ela é entregue junto com a caixa e que daí a condição para ele ter esposa é que a caixa nunca fosse aberta, né? Mas ela acaba abrindo no final, né? É uma tragédia grega, né? Tanto Prometeu quanto Epimeteu. Então, eu me diverti fazendo essa Atena detetive, né? Essa Eu pensei, Maria putz, Alberta. ok, aconteceu um crime, né? Então, como. E não existe nenhum texto que diga como Prometeu roubou a chama. Como foi que ele fez esse feito. Só diz que ele roubou a chama. Inclusive, um livro que eu usei para pesquisa, que até comentei com o João em off, que é o livro de ouro da mitologia, Uhum. que me arrependi bastante de ter pego esse livro, porque apesar dele conter o contexto, ele usa os nomes romanos. E isso Ah, me deixa super perdido. Não é Ele mais usa o tão de ouro romano, assim, né? Então. ele usa o romano e entre parênteses o grego, mas é só na primeira vez que ele apresenta. Então, no meio do texto, eu já fiquei perdido. sim. E numa das versões do texto, inclusive, que eu quase adicionei isso nesse, Atena, Minerva, ajuda Prometeu a roubar a chama. Aí eu fiquei pensando, será que eu faço ela ajudar e depois ela só colocar a culpa toda nele? Mas aí deixei de lado porque, tipo, é uma das versões, né? É até interessante esses buracos na mitologia, né? Porque abre espaço pra você colocar. Você pode E escrever tem uma. uma história que é só o roubo, por exemplo, sabe? Se É, tivéssemos de fato um Mário Alberto na mitologia, tudo seria esclarecido. não, e tem muitas contradições também, porque, por exemplo, Minerva ajudou a roubar a chama, mas Minerva não existia nesse Ah, período do tempo. Ela não tinha nascido. Existem isso. várias dessas Isso tem contradições. muito na mitologia. Às vezes a pessoa, às vezes é pai dela mesma, tem umas tretas assim. Exato. E aí eu pensei, não, eu vou com essa de que a Atena existe e que ela investigou esse caso. Meu maior trabalho foi deixar esse conto ter 2 páginas. Isso de fato foi difícil. Mas Porque você que juntar. terminou e depois foi cortando? Como é que foi? Eu fui cortando enquanto escrevia. Porque, tipo, eu já tinha ideia de como eu queria acabar a história, né? Queria acabar com algo que não aconteceu de fato, né? Que é, tipo, Atena sendo enganada sobre o castigo, né? Porque o castigo de Pandora, na mitologia, todos os deuses se juntaram para fazer aquilo mesmo. Era aquele o castigo. Mas eu quis colocar essa ideia de que não ia ser isso, ia ser algo mais ameno por parte da Atena. E ela foi enganada por Zeus, porque, querendo ou não, na mitologia, um baita do cuzão é Zeus. Zeus Sim. é, tipo assim, é o cuzão master. Pai de E todos, por que será, né? que é engraçado, o Tots está jogando Thor Ragnarok, né? Que eles tratam aí. Thor God of Ragnarok War. do. Thor Ragnarok. O melhor filme do Thor, inclusive. É que tem o filme Thor Ragnarok. Ah, O God of War Ragnarok, que é na mitologia nórdica, e o maior cuzão do jogo é, de fato, Odin, o pai de todos também. Então, tipo, eles sempre pegam nessa mitologia o maior deus de todos é o maior cuzão de todos. E foi difícil juntar os dois numa história só, porque eu tava tentando fazer redondinho e de uma forma que ficasse entendível pra quem não conhece os contos também, sabe? Que E foi uma você, dificuldade. como. Eu não sei se isso. Acho que talvez fuja um pouco do tópico, mas você que jogou assiduamente os Gods of War, diria que ele segue a mitologia bem. Como se diz? Não, Não? arrisca não. Não? É bem, muita liberdade poética no jogo? Bastante. Na verdade, existem até vários vídeos de historiadores quebrando o God of War, né? Que eles falam tudo que eles. Porque, Ah, tipo assim, a base é a mitologia grega, mas o personagem Kratos, ele é um matador de deuses. Tipo, sim. essa é Ah, a então God premissa of do War jogo. é como se fosse esse nosso desafio aqui, né? ele é Uma um soldado releitura das espartano, mitologias. né? Ele é um espartano. God of War, Kratos é um espartano que, quando ele foi perder uma batalha contra bárbaros, ele vendeu a alma para Ares em troca da vitória. Que é Daí o ele deus da conseguiu. guerra, né? De fato. É, daí ele conseguiu as correntes dele, que são a arma. Aí ele venceu a batalha, só que aí ele virou meio que tipo o lacaio de Uhum. Ares. E um dia ele estava invadindo um vilarejo que Ares implantou a família dele lá. E ele matou a própria família sem saber. Tan, tan, tan. E aí o oráculo, daí tem toda a parada que um oráculo colocou as cinzas da família no corpo dele para ele carregar essa culpa com ele, né? Então por isso que ele é o fantasma de Esparta. Hum. E a premissa do jogo é que você já está há anos servindo os deuses e conseguiu uma missão de Atena para matar Ares, porque ele está destruindo a cidade dela. E aí você tem a premissa do jogo é que você está atrás de matar Ares, matar o deus da guerra. E, por consequência, se tornar o próximo, né?
Mas essa é a premissa básica. Depois vai, Que é uma vai para coisa que não outros. existe na mitologia, né? A morte dos deuses. A morte dos deuses, né? Só existe a parada que eu não sabia, né? Que o Noites Gregas me elucidou, os deuses sangrarem, né? Que o Hum. sangue deles é diferente. Só que normalmente eles só sangram quando outro deus está envolvido no processo. Acho que em Troia, Atena faz Ares sangrar. E o sangue deles Ela. normalmente fecunda coisas, né? Tipo, cai na água e Isso, porque ele nasce é. coisa, por exemplo. Mas foi muito divertido chegar nessa. Porque Prometeu é uma das minhas histórias que eu mais gosto. Até pesquisando, eu descobri que tem 3 Será que livros. o verbo prometer vem de Prometeu? Não sei, cara, porque Prometeu significa realmente aquilo que fala na história, aquele que antevê. Aquele que vê o futuro. E essa era a habilidade do Prometeu, ele via o futuro. O que chega a ser engraçado, porque ele meio que já sabia que ia se fuder. E o pessoal adora dar o nome de Prometheus pra nave espacial, pra navio, Ah, tudo isso em filme, seriado. Hein? eu tenho o filme, né? O famoso Prometheus, né? Pois. Que esse também fazem a piada de Prometheus, mas não cumpriu, né? Ah, sim. Ah, mas eu gosto bastante e eu descobri que tem 3 peças, que é Prometeu Acorrentado. Eu não Peças do lembro. tipo teatro? Que são do De teatro grego Lego, mesmo. peça de Lego. Ah. E Prometeu Liberto, que daí, pesquisando, eu fui descobrir algo que eu não sabia. Prometeu é libertado, né, eventualmente, por Hércules. Hércules liberta Prometeu de seu castigo, mais de séculos depois. Mas foi bem divertido, assim. Eu, na verdade, escrevi uma história inicial que não era, acabou não casando muito com o desafio, que era fazer uma releitura. Que não era exatamente uma releitura, era a história em si. Daí eu apaguei essa história inteira e recomecei fazendo esse caso de detetive, a detetive Atena, no caso, contra Prometeu. E foi bem divertido. A parte do noir, eu realmente não. A única referência que eu encontrei do noir foi o detetive. E daí eu até pensei, É, quando eu vi no começo que ela era detetive, eu pensei, ok, vai pro lado noir. E acho que aquilo que você falou que você tava usando data e hora, essas coisas iam ajudar mesmo a ficar com um clima mais no ar. ficou o clima mais né? Mas uma coisa que também é muito do. Não é mandatório, mas ajuda muito a fazer parecer no ar é quando é primeira pessoa, né? Ou não Uhum. necessariamente inteiro em primeira pessoa, mas que tenha a voz ativa do narrador, né? Do ponto de Eu vista. quase fiz isso na perspectiva da Atena, porque eu ia usar aquelas frases clássicas de Noir, né? O mundo dos homens é uma sarjeta. Exato, exato. Exato. Então, faltou isso para ser O Noir. mundo Então, dos mesmo. deuses é uma sarjeta. É. Entrei na pocilga que Zeus chamava de casa, sabe? Exatamente. Mas Eu aí, acho mas que aí ia eu ficar bom, cara, ia ficar ia ficar bom. bom, né? Ia ficar bom. Quem sabe num próximo? Quem sabe num próximo? Uma Porque outra releitura. o que Porque dá eu achei. pra. Desculpa eu cortar de novo, mas é que o Noir ele também tem muito essa. Passa normalmente uma visão muito Pessimista, decaída das coisas, né? amarga, né? Ah, A sociedade é amarga, amarga, né? então, tipo, mostrar toda essa podridão que tá dentro do Olimpo mesmo, esse lado escroto e sujo dos deuses, ia combinar muito bem. Uhum. Mas eu quase fiz uma versão em que ela acabava por culpar Poseidon mesmo. Nossa. Que ela acabaria, mas daí eu quis pegar o final pra juntar com Pandora, né? Fez mais sentido. E também com a ideia que eu deixei meio que sutil entre linhas de que Prometeu, ao se entregar, sabia que Atena descobriria o esquema de Pandora e tentaria dar um jeito de amenizar, né? Já que ele tudo antevê, né? E brincar com essa ideia de, tipo, se ele tudo antevê, ele sabia que ele ia ser procurado, então ele não estaria na cena do crime. Mas Sim. tipo, entra um pouco naquela vibe do oráculo do Matrix, né? Tipo, você teria quebrado o vaso se eu não tivesse falado nada. Mas isso aí é mitologia grega, cara. É. Tipo, Édipo. Édipo é isso. Édipo é literalmente isso. Ele tentando quebrar, impedir que o oráculo preveu pra ele, acabou realizando. Na verdade, os pais dele tentaram fazer com que ele não. Que acho que o Édipo, a profecia é que ele mataria o próprio pai. E aí ele é criado numa outra ilha. Não é Ele, ele que é. ele é. Ah, não. É que isso acontece muito na mitologia grega também. Tem um que tranca a filha a vida inteira numa torre porque tinha uma profecia que ela ia. Não, isso aí é Shrek.
Olha, olha, Rapunzel. Shrek bebendo da Isso aí mitologia é grega. Fiona. Isso aí é Fiona que fica presa na. Mas o Édipo, ele é mandado pra uma outra ilha. Acho que é Creta? Não lembro. Agora não lembro. É muita Creta coisa. é a ilha do Minotauro, né? É, não, tá certo. Ele mata a Esfinge e mata o rei da Esfinge. Só que ele não sabe que esse rei é o próprio pai. E desposa a mulher e acaba descobrindo depois que é a própria mãe que ele desposou. E acho que ela se mata daí nesse processo. Isso Ela sim é uma tragédia grega. é uma tragédia. É uma tragédia. Uma nota interessante para a gente refletir, que é algo que o professor Moreno fala no Noites Gregas. Na Grécia não existia o conceito de spoiler. Eles iam para o teatro já sabendo o fim da peça. Se era uma tragédia, uma comédia, eles já sabiam como ia acabar. O que interessava a eles é como era executada essa história, Ah, e Isso é não o final. é uma lição muito válida, assim, em algum especialmente Válida. para o João, que às vezes reclama que as imagens, quando a gente posta do desafio, tem spoiler das histórias dele. Então, O importante, é isso que a gente tenta falar sempre. O importante é a tua execução da o história. importante é os amigos que fizemos no caminho. O importante é os pais que matamos no caminho. E as mães que desposamos. Não, pera. Alerta Deadpool. É. Muito bom. Então vamos para as últimas entregas do dia? Entregas. Ei, menino, Chamou um homem do fundo do almoxarifado. Um jovem alto, forte, muito bonito e aparentando estar no fim da pubescência, se virou para ele. Eu? Perguntou, apontando o indicador para si. tem mais alguém por aqui? É você o novo estagiário? Os olhos do garoto se arregalaram com clareza. Sou eu, sim, senhor. Ótimo, ótimo. Vem até aqui. Estamos com um tempo curto hoje e as chefas me matam se essas entregas não acontecem. Preciso de sua ajuda. O jovem andou a passos largos por fileiras e mais fileiras de caixas, pacotes e demais embalagens amontoadas, todas impecavelmente seladas e etiquetadas. Normalmente você teria um treinamento antes de colocar a mão na massa, mas como a nossa situação é crítica e urgente, você começa já, sob minha supervisão. Entendido, chefe. E o que temos que fazer? Já está quase no fim do expediente e precisamos organizar as últimas 12 entregas da semana. Isso precisa ser feito, sem erros. O mancebo curioso girava os olhos à sua volta, contemplando as muralhas infinitas de carregamentos que se erguiam ao seu redor. 12? Certo. E por onde começamos? Aí está o problema. Houve algum erro com os pedidos e não recebemos as planilhas completas. Elas devem dizer exatamente onde está cada item que precisamos. Eu sei o que procuramos, mas temos que vasculhar por toda essa área de um setor. Um trabalho. Um trabalho. Hercúleo? Isso. E não temos tempo a perder. Venha comigo. Os dois caminharam por menos de um minuto. O jovem seguia atrás atentamente, apesar de se sentir completamente perdido em meio àquele mar de caixas iguais. O supervisor, em contrapartida, andava seguramente sem titubear, aparentando saber muito bem para onde estava indo. Eles pararam em um corredor, onde o supervisor abriu uma porta e fez sinal para que o estagiário entrasse. Certo. Disse correndo o dedo por uma lista na prancheta que segurava. Vamos lá. Os primeiros itens que buscamos estão nessa caixa aqui. Ele apontou para sua diagonal, sem tirar os olhos da folha. Abra e me mostre o conteúdo, por gentileza. Agora mesmo, chefe. O garoto baixou ao lado da caixa, que parecia muito pesada e difícil de abrir, mas rasgou sua embalagem sem o menor esforço e começou a tirar a quinquilharia de dentro dela. Vamos ver, vamos ver. Disse o supervisor. Isso aqui não, muito pequeno. Disse pegando na mão um pequeno brinquedo de madeira rudimentar. Veio com defeito de fabricação. Já esse aqui. Ah, esse aqui sim. O supervisor pegou um disco brilhante e de tamanho médio, levemente côncavo e de superfície muito polida. Este é o primeiro. Disse fazendo um risco a caneta na prancheta. E pra quem vai? Pra um maluco que precisa lidar com uma doida de pedra. Tire mais itens daí. O estagiário obedeceu, colocando lado a lado cada novo objeto que retirava da caixa. Nossa, tem uns bagulhos muito doidos aqui. Você nem faz ideia, moleque. Ali, me alcance aquilo ali. E cuidado pra não abrir. Ele obedeceu, alcançando ao chefe um pequeno cubo ornamentado que cabia na palma de sua mão. Isso aqui abre? Abre e você nem faz ideia do estrago. O próximo é tudo aquilo ali. Pode me alcançar tudo.
O rapaz apanhou um amontoado de plumas, barbantes e o que parecia ser uma amálgama de cera. Senhor, me desculpe perguntar, mas quem é que precisa de um negócio desses? Tem doido que inventa de tudo, garoto. Com o passar do tempo aqui, você deixa de se impressionar com muita coisa. Ainda temos alguns itens por aqui. Vejamos. Disse correndo os olhos pela lista. Tem algum cinto por aí? Cinto? Deixa eu ver. O garoto vasculhou a caixa, apanhando algo duro e maciço que parecia ter um toque metálico, Isso aqui? e se puxando para fora. E ao bater os olhos no objeto, eles brilharam. Esse mesmo. Passa pra cá. Ele ficou em silêncio, observando quase que hipnotizado o fulgor áureo do cinturão. Havia alguma coisa nele de que ele gostava. Alô, menino? Disse o supervisor estalando os dedos. Desculpa, chefe. Nunca tinha visto algo tão bonito. Sei. Tudo a seu tempo, garoto. O estagiário passou o objeto, levemente encabulado. Algo mais? Sim. Um último dessa caixa. Uma arma. Veja se tem aí. Sem muito procurar, o garoto retirou um martelo de porte médio e cabeça lustrosa e muito bem trabalhada em metal. A empunhadura era ornamentada com uma pequena alça pendendo da ponta. Mas que merda. Quem foi que fez essa cagada? Esbravejou. Fiz algo errado, chefe? Não você. Esse item nem é do nosso departamento. O pessoal da importação está de gracinha. Deixa isso aí de lado que amanhã eu resolvo. Continua procurando por outra arma aí dentro. O menino tateou um pouco mais e sentiu outra empunhadura nas mãos. Ao olhar, percebeu que se tratava de uma espada. Chefe, tem uma espada aqui. Tire. Vamos ver se é a que procuramos. O garoto puxou, mas a espada não se mexia. E eu acho que tá presa. Presa? Deixa eu ver. Juntamente da espada se encontrava uma grande pedra arredondada que a segurava com uma firmeza inexorável. O supervisor repousava a cabeça em uma mão, de olhos fechados, ao soltar um longo e pesaroso suspiro. Venha, garoto. Terminamos amanhã. Isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Muito que bom. Queria deixar um comentário inicial sobre a leitura do Tots. Eu já tive a impressão quando eu li o primeiro diálogo do Psiu, Psiu, ei menino, quer uma balinha? Isso, agora falando sobre, depois de ler o texto assim, antes eu não falei, uma das etapas que eu fiz dessa vez, que eu não costumo fazer, quando eu tava, tipo, a última passada no texto, eu li em voz alta. E eu nunca faço isso, mas eu acho que é um exercício muito bom também, porque às vezes você percebe coisas que só lendo mentalmente você não percebe. Então eu peguei... São estranhas, né? coisas... Principalmente diálogos, né, eu acho isso. Sim, mas às vezes tem erros de concordância, de outras coisas que só quando você lê alto você percebe, assim. Então é bom fazer também antes. Essa história, ela não é exatamente um mito mitológico, né? Sim, Ela é, os 12 trabalhos. ela é. É pra ser os 12 trabalhos pra do ser os 12 Hércules. trabalhos. Sim, ele fala ali as 12... são 12 essa parte eu entendi. É que daí os itens que eles pegam eu não consegui associar muito bem. É que também faz muito tempo que eu li. Tá. Que eu lembro que tem o Leão de Nemeia, tem a... Aí que tá. Hidra. São os 12 trabalhos de Hércules, mas os itens não tem nada a ver com os trabalhos do Exato, Hércules era isso que eu te originais. pedi. Tanto que o primeiro Ele tá pegando pega... itens de outros heróis, né? Tem o escudo Cada do Perseu, item né? é uma referência a outra mitologia. Que é lá a Excalibur, né? No final também. Mas antes da Excalibur, é um martelo de Thor? É o Mjolnir. Achei E muito como bom. é que ele conseguiu pegar? Então, aí que Forte, tá. né, Eu cara? não tinha certeza se na mitologia, se sempre foi na mitologia geral, porque eu conheci mais a mitologia do Mjolnir por causa dos Avengers, na verdade. Que lá diz, que tem o feitiço lançado no Mjolnir, que só os, como dizem... Só os puros. Não os justos, mas só os merecedores conseguem carregar, e eu não sabia se isso tinha na mitologia original, então eu meio que fiz uma liberdade poética ali, porque a Excalibur eu sabia que tinha, né? Eu sei que... Eu acho que até tem, porque até no God of War Ragnarok tem, quando tu tá lutando contra o Thor, uma hora que ele quer que você não se mexa, ele só joga o martelo em cima de você e você não consegue tirar Massa. o martelo. Então parece que tem, sim.
Mas a da Excalibur, me lembra, essa cena, me lembra, teve uma tirinha que eu vi essa semana da Excalibur, que era muito engraçada, que era tipo um cavaleiro com a Excalibur na mão e falando, no fim das contas eu estava certo, eu era escolhido. E a pedra presa na ponta da espada ainda. O cara é forte, então. O cara é muito forte. Mas, né? Mas eu achei Sim. divertido. Essa ideia, eu até pensei que era que o supervisor era Hermes. Uma Então, hora. eu vou fazer igual o Tosse agora e Uhum. revelar os segredos por trás da história. Assim, eu queria 25 ter easter tido. eggs que você perdeu em É, entregas. não, mas tem umas coisas assim que vocês realmente não têm como saber, porque, tipo, eu não tinha mais espaço pra trabalhar. Tinha que Uhum, respeitar o limite de 2 folhas. Então, esse foi um dos raros casos que o limite de páginas foi um empecilho pra mim, porque eu colocaria, uhum, expandiria a lore da história. uhum. No começo, quando eu falo das 3 chefes, aí até que algo que eu comentei na história do Tots, são as 3 irmãs do destino, que são Sisters of Fate. deixa eu ver, até peguei o nome delas aqui, que eu lembro só de uma. Tem a Uhum, Cloto, a Lachesis e a Atropos. uhum. E elas estão aí basicamente para se encarregar, tipo, aí é onde elas trabalham, e são as chefes do cara ali. Inclusive, eu não dei nome para eles, porque, né, acho que não carecia. Mas eu ia falar, fazer o menino se chamar alguma coisa com H, Heitor, sei lá. Hum, Enfim, e daí elas ali são responsáveis por fazer os objetos chegarem nos seus devidos destinos para que a história ocorra como se deve, né? Para cumprir o uhum. destino, bem dizer. Então, as 3 chefas, eu não falo que são 3, né? Mas as chefas são por Uhum. isso. E o que mais? Você mata as 3 no God of War também, inclusive. Eu ia até fazer uma. Eu ia até fazer uma referência a elas, tipo, falando sobre alguma coisa de novelo de lã, algum fio, mas não, além de não conseguir encaixar isso muito bem na história, ia precisar de mais espaço. Então eu acabei Uhum, deixando de lado e ficou bem superficial. Realmente não tinha como adivinhar quem que eram as chefes, nesse uhum. caso. Mas deixa eu Ma- ver o que Mas mais. eu acho que dá pra levar como um detalhe subliminar ser o Hermes, porque o Hermes é o deus das entregas também, né? Ele tem Uhum, essa parada com as entregas. Tanto que numa adaptação, uma reimaginação mais jovial, que é a do Percy Jackson, uhum. ele é tipo o deus que tá por trás de todos os correios do mundo, sabe? Ele tem tipo um mega departamento de Ele correios. era. Eu lembro que ele era o deus mensageiro, né, também. Ele é o deus, Tem isso ele é aí. o mensageiro do É. Olimpo. Na minha Eu, história é por isso que ele chama Atena, porque quando Uhum. Zeus quer chamar alguém, usa Hermes porque é o mais rápido, né? Sim, sim. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas é um detalhe legal, se for considerar. Uhum, Até porque tem espaço pra isso ser canônico ali na história, porque eu uhum. não falo muito do supervisor e do Do estagiário personagem, né? Uhum. propositalmente, né? Mas o estagiário fica quase bem claro que é o Hércules, né? Mas eles acham tudo menos as coisas de Hércules em si, né? Eu acho até que tu cita que ele achou um item, mas eu não identifiquei qual é. Então, Eu ia assim, perguntar também. O o primeiro cinto, item, eu ia. Tá, do cinto eu falo. o cinto é o da Afrodite, ou não? Na verdade, o cinto é o único item que é dos trabalhos dele, que é o da Ah, Hipólita. Por Tá, isso tudo que ele bem. fica, tipo, meio que maravilhado ali com o cinto, porque, tipo, ele tá sentindo algo que tem a ver com ele. E o cara fala tudo a seu tempo, porque, tipo, não chegou na hora dele ir atrás do Dele cinto ir ainda. atrás do Mas cinto. qual que era esse cinto da Hipólita? Rainha das Um dos Amazonas. trabalhos era ele conseguir o cinto da Hipólita. Era um dos trabalhos dele. Mas o cinto fazia? O que o cinto fazia eu não sabia, mas o desafio dele Ah, era que ele tinha que conseguir o cinto da Hipólita. eu achei que era É aquele. o nono trabalho de É que Hércules. tem um cinto da Afrodite, que é um que ela empresta pra Hera na Guerra de Troia, que é o cinto dos encantos. E eu achei que E era esse. eu quase pensei, Legal, esse eu agora não sabia. supervisor e estagiário vão se pegar aí, porque o Piá pegou, é que é o É cinto, tipo ele um deixa a pessoa vidro, assim? irresistível. Exato, Que exato. massa, que É, massa. Ah, na essa história, eu não conhecia, esse cinto eu não conhecia, não. na história de Troia, a Hera pede esse cinto emprestado pra Afrodite, pra dar uma quentada na relação dela e de Uh, Zeus. Só que Uhum. na verdade era pra distrair Zeus, pra que os outros deuses pudessem intervir na guerra, porque os troianos estavam vencendo, né? Olha só. Aí tem toda a cena que ela chega lá e Psiu, chega aí. não, é que o diálogo é impressionante Mas que espera daí aí, Zeus quando onde que olha pra acontece ela. isso? Não, é que Zeus tá tipo numa muralha ou numa pedra, não Não, lembro mas você agora. falou é o diálogo, isso acontece, isso é tipo, Entre Zeus e Hera, tipo, mas o isso é uma diálogo cena escrita ou cena tipo de filme? é cena escrita É da Escrita mesmo. Ilíada, né? da Ilíada. E Entendi. aí Zeus vê Hera e ele fala, tu tá mais belas. E daí começa a citar todas as amantes dele. Começa a dizer que ela tá Nossa muito mais senhora. bonita que todas as mulheres. Tipo, um diálogo horroroso, maluco.
Mas é Pô, você isso. perdeu a chance de descambar pra um pornozão gay aí, João. Nesse Quase, texto. quase. Não, o conto erótico já foi, cara. Tem Na que esperar o primeira Tadamaki lida, quando chegou nesse momento assim, eu pensei, é agora. Já ouvi o Catra falando, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que anuncio que Ah, vai. Mas mas tem é- vários, tem vários detalhes. Chama ele de mancebo, diz que ele é É, bombadinho. Não, mas isso é o narrador. É o Sim. narrador. mas então é algo entre o leitor e o É. narrador, ó. É. Você tá cumprindo o Ah, desafio aí. entendi. É a influência do desafio Ó, passado. ó, talvez até pudesse ter considerado, e se eu soubesse da existência desse cinto. Mas Ia ser muito, não foi, ia cara. ser muito engraçado, cara. Seria uma virada do destino, de fato, ali. Ai. Mas e os outros objetos, vocês reconheceram todos? Tá, Ah, Eu deixa queria eu ter dar uma colocado mais, mas revisada. não coube tudo, infelizmente. Eu achei engraçado você falar que é um maluco que quer derrotar uma doida de pedra, né? Por causa da medusa. Ah, sim. Ficou bom É, isso. essa ficou engraçadinha. Deixa eu só. A caixa de Pandora é um deles, né? Aham, aham. Uhum. Que ele fala pra não abrir. Deixa eu ver se tem mais um. Acho que o único que eu fiquei na dúvida era Ah, esse cinto mesmo. E fiquei em dúvida no final com essa descrição do que eu deixei um comentário ali. Porque eu não sei se é algo proposital a pose que ele tá fazendo ou se é só uma descrição. o Não, não, pensador. da estátua, o pensador, não. Aquilo ali foi é só que quando, tipo, quando você tá Deixa eu dar. na cara mesmo, Ah, ok. você segura a cabeça assim mesmo. Hum, Tá, a questão da caixa, deixa eu ver. Um pequeno brinquedo de madeira rudimentar com defeito de fabricação. Esse aqui é alguma coisa? Sim, isso era uma coisa que eu queria ter, eu podia ter adicionado uma descriçãozinha que ia fazer vocês saberem o que que é. É o cavalo de Troia? É o cavalo de Troia. Que agora que Realmente você Eu falou acho de que madeira. eu acho que eu ia colocar, tipo, um animalzinho. Eu Podia acho ser que um cavalinho de eu ia colocar em brinquedo. vez. Eu não queria usar a palavra cavalo, talvez devesse colocar um animalzinho. E eu acho que eu podia ter falado, em vez de defeito de fabricação, eu podia ter falado, acho que veio no tamanho errado. Ou alguma Veio com coisa assim. defeito de sim. fabricação, vendo o tamanho O cara queria errado. Ia trazer. ser engraçado mesmo, porque. Deixa eu ver. O primeiro tá. Não sei se tem mais algum além desses. A caixa. Amontoados de plumas e barbantes Essa é do as que asas parecia ser um. do Ícaro, né? Do Ícaro? Esse é as asas do Ah, não Ícaro. sabia, essa eu não É. sabia. Que é Do Aham. de Ícaro cera, e né? do pai, né? E do pai dele, é. Uhum. Quem é porque precisa de um negócio desse? Eu não sei, mas só sei que vai se queimar, né? Ah, mas eu achei divertida essa ideia de um departamento. Sim. O departamento pode ser Olympus para bravos heróis e aventureiros. Esse é outro tema recorrente da história do João, que é a burocracia, né? A Departamentos burocracia. burocráticos. É verdade, isso é verdade. Burocracia da morte já A da teve. morte Já foi a mais teve explorada até então. a de assistir outras realidades com lagartos. Eu acho que é um pouco influência de Monty Python isso. Eu acho que eles fazem muito essa... O humor inglês mesmo, né? Faz muito humor com Eu não coisas assisti isso burocráticas. com Monty Python. Ah, burocracia sim, mas isso achei que você estava Qual que É eram que os é- sketches do Ministry of Não, Silly não. Walks, essas coisas? Sim, isso é verdade. Eu acho que na verdade isso é uma parada que é muito, muito fadada ao humor, que é tipo assim, ok, né? Você assiste o filme de ação e aventura, mas de onde que vem tudo isso, né? É alguém parar pra pensar de onde que vem esses objetos. Tem alguém que cuida desses objetos quando ninguém tá usando? Curadoria, né? A curadoria. Tá Tem um jogo que. Agora eu não sei o nome dele, mas ele é tipo. É um simulador em que você limpa os mapas de jogos depois que o herói passou por eles. E aí, tipo, é um mapa cheio de sangue, cabeça, demônio, caída. E o teu trabalho é limpar. Você é a pessoa que limpa os mapas depois que passaram e fizeram uma chacina no local. Muito bom. Então, tipo, é uma brincadeira engraçada. Tipo, você pensar, quem é que vai limpar isso? Vai ficar com sangue pra sempre, né? Então, eu acho que vai meio que pra esse lado o teu texto. Mas achei bem divertido, assim, um trabalho hercúleo. Tem mais umas referenciazinhas assim, né? Eu Uhum. me diverti bastante escrevendo ele também. Eu queria ter tido Fizeste, só mais espaço, porque eu fizeste exploraria muita mais as pesquisa, ideias. João? Não muita. Eu já Uhum. tinha ideia de alguns objetos para colocar. Eu dei uma pesquisada em alguns mitos, porque não tem assim muitos mitos que revolvem ao redor de objetos, na verdade, né? Eu pesquisei alguns e Uhum. pensei o que que eu posso utilizar daqui da história para fazer alguma inserção lá, Uhum. porque eu tinha que lidar basicamente com objetos, né? Itens aqui. E daí eu Uhum. pensei nas asas do Ícaro,
pensei no o cinto da Hipólita, eu não lembrava de todos os trabalhos da Hércules, e Uhum. ele acho que é um dos únicos que revolve ao redor de algum item, assim, porque todos os outros ele É que faz os alguma 12 coisa com algum trabalhos, animal. a maioria deles revolvem em objetos Eu podia ter e colocado pra um cena. esfregão, né, pra falar dos Eu acho que estábulos, a mas maioria dos mitos Podia é pegar um tipo. tapete de leão, sabe? Que é o leão de é. Nemeia. A, Ah, é mai- verdade. a maioria dos itens é uma. Dos itens, dos mitos, ou é tipo uma pessoa ou um monstro, né? O leão de Aham. Nemeia, o Hércules usa. É o primeiro trabalho. Ele vira uma armadura, né? Ele, basicamente. Ele usa tipo É uma. que a Ele se pele era veste. impenetrável. É, É. a pele era impenetrável e eu não lembro É como que meio ele gore. Ele consegue meio que matar o se leão. veste, ele passa a se vestir com o leão depois que Com ele o mata o leão, leão. exatamente. É Que bizarro. é impenetrável. E a Hydra, Ah, eu acho que ele usa alguma coisa dela também. Ele Ele passa a usar. queima o pescoço. Ele queima o pescoço pra não regenerar. é Mas que ele passa a é, usar alguma coisa dela também. Ai, eu não Acho que sei. o veneno é, dela nas flechas ou na espada, alguma coisa assim. tem um que ele. E tem um que ele. Ou ele faz, ou ele quebra uma represa. Ah, isso é do alguma coisa É que o do envolve um estábulo, é rio, o do pra limpar os estábulo. É do estábulos, eu estábulo, acho. do Ele estábulo, né? desvia o rio. Ele Ah, desvia o rio pra inundar de bosta, né? ah, Algum lugar. tem também De água, né? na história do Jazão e os Argonautas tem o Velocínio de Ouro. Velocina de Ouro. Uhum. Essa Também. história é a única história da Ou mitologia que eu nunca li ainda. como eu gosto mais de chamar o Pelego de Ouro. Eu ligo de ouro. É uma palavra melhor. Ah, The Ah, Golden Fleece, é. Essa história mas eu conheço sobrenome, eu não sei do que ela se trata. Tem um a do filme Percy, antigo, bem toscão, sobre. que é o stop motion, né? Passava no É, SBT, sim, tinha as Jazão. viagens de Gulliver e o Jazão e os Argonautas, passava no SBT às vezes. Sim. O primeiro filme que tem um ator lutando contra vários esqueletos e nenhum deles é real, né? Todos eles Cara, são bonecos stop motion. eu era fascinado por esse filme quando eu era criança, assim, eu achava muito, Uhum. muito divertido. É todos do mesmo cara, esses filmes aí, ele é meio que tipo o pai do stop motion, sabe? Ele que fez as primeiras coisas, acho bem legal. Nossa. Ainda quero assistir. Deixa eu ver. Mas tem bastante itens, assim. Eu achei legal você fazer um departamento de itens herói e dar problema na alfândega de parar coisas que não deveriam ali. Eu achei engraçado Uhum. o É, martelo. A originalmente Excalibur eu era, achei muito engraçado, tá presa em alguma coisa. originalmente era só pra ser o martelo, mas eu falei, poxa, eu tô chegando no fim do texto, preciso terminar isso Uhum. aqui de algum jeito. Vamos enfiar uma Excalibur aí também, então. Mais um item Ah, errôneo. você foi escrevendo sem saber o fim. Uhum. Essa é uma que eu não tinha pensado muito no fim. Até o que mais me problematizou do fim foi o tamanho, na verdade. Porque eu cheguei e falei, puta merda, faz menos de meia página. O que eu vou fazer aqui? Isso me lembra, inclusive tem outro filme, tem outro local que faz essa piada da Excalibur mais recente, que é o filme do Gato de Botas. O que acabou de sair? É o que acabou de sair. Tem um certo personagem que tem uma bolsa que ele consegue retirar armas mágicas das mais diversas mitologias. E uma hora ele tira a Excalibur com a Com a pedra. pedra. Com a pedra junto pra usar. Mas ele tira várias coisas, vários easter eggs também. Mas Muito que bom. Temos um desafio olimpiano? temos um desafio mitológico. Então, Mitológico. sim. Esse entra pra história. Eu só ia Esse- perguntar Oi, sobre Thales. o título. O entregas tipo, o departamento que eles trabalham é um departamento que entrega esses itens para as pessoas? Não para as pessoas, é Pro- basicamente o departamento que tem que fazer com que os objetos estejam no lugar Cheguem no certo local na hora certo. certa, Entendi. Ah, ok. pra, tipo, serem usados. Esse aqui vai direto pro Olimpo. Esse aqui vai pra uma pedra aleatória ali no meio do Esse mar. aqui vai pra Inglaterra. É o correio, né, cara? Boa É sorte. o correio. É o correio. Então vamos ao próximo desafio? Vamos. Então, o próximo desafio é de minha proposta. Vocês não podem vê-lo ainda. Está num documento offline. Desafio invisível! Esse é o desafio de número 51, patrocinado pela cachaça. 51. Mentira, não é patrocinado, não Uma recebemos boa ideia. nenhum dinheiro e nem. Mas Ainda- a gente não ainda- reclama. A gente não Dá reclama. tempo ainda, dá tempo. Dá tempo. Desafio. Escreva um conto de terror. O conto não pode conter referências ao terror de Lovecraft e é preciso se comprometer com apenas um ponto bônus. Pontos bônus. A história contém fantasmas e uma maldição. A história não possui criaturas sobrenaturais. A história não é contada por quem a vivenciou. Ou a história se passa em um cemitério.
Vocês só podem se comprometer com um desses pontos bônus e ela não pode ter nenhum. Não pode ter Cthulhu ou criaturas cósmicas a la Lovecraft. Homem-peixe, não pode ter homem-peixe. Não pode ter um Ah. peixe. Bate. Mas aqui, esses pontos bônus, nossa, eu levei um tempão pra pensar neles e até achei. Inclusive, recomendo vocês pesquisarem. Tem um site que tem, tipo, 101 tropes de horror. Que ele lista, tipo, Final Girl, essas coisas que são comuns em Clichêzão. filmes. Esse clichêzão. E aí eu fiquei pensando nessa ideia de, tipo, pra se comprometer com um ponto bônus comprometer o outro. Então, se você faz uma história que se passa em um cemitério, você não pode ter fantasmas nela, porque isso é outro ponto bônus. Ok. Então, foi mais ou menos Mas essa. então, exclusivos. Outro desafio é você tem que escolher um ponto bônus e só pode usar aquele ponto bônus. Só pode usar aquele ponto bônus, e não pode utilizar outro. Então, se a sua história contém fantasmas, ela não pode se passar num cemitério, por exemplo, né? Pra tirar um pouco também da obviedade, por assim dizer. Ok. Alguma dúvida? Então, será que nós vamos seguir essa como se diz, essa norma agora, ó, pontos bônus, são um requisito novo agora! São um novo requisito. São bônus, mas... É que eu acho que essa ideia do TOTS que ele trouxe pro desafio mitológico, né, de cada um bloquear um ponto bônus pro outro, eu acho que, tipo, são maneiras da gente também sair tanto do óbvio, né? Sim, porque, querendo ou não, a gente tem uma tendência aí para um estilo de escrita, um estilo de texto, e pegar aquilo que mais nos convém, né? Mas eu acho legal brincar com os pontos bônus, porque é um negócio que, assim, a gente também não é obrigatório, o ponto bônus. A gente faz. Mas não é uma obrigação. Tanto que teve desafios que a gente não usou um ponto bônus, né? Ponto bônus, exatamente. Achei interessante aí a inovação do conto de terror fora de época. Fora de época, fora de janeiro. Época? Sim, porque normalmente a gente só escreve terror lá em outubro, né? Eu achei que... Eu parei pra pensar porque, tipo, terror nunca foi um tema dos nossos contos. A gente já escreveu contos de terror, mas ele nunca foi um tema explícito. O conto tem que ser de terror. Já teve que ser de Halloween, por exemplo. Isso aí. Halloween eu lembro não daquele... terror. Halloween a gente às vezes... acho que até a gente normalmente vai pra galhofa. Mas teve um outro que até que você falou de cemitério e eu lembrei que tinha uma cena no cemitério, mas eu não lembro se era parte do desafio. Aquele que cada um ia continuando a história do outro. Não, eu lembro... aquele do... Que o Otávio começou, que ele usou, inclusive... O dos Zeus. Inclusive, um comentário que eu ia fazer sobre esse desafio. Essa é a terceira história mitológica que eu escrevo no sindicato. Porque teve a do cara que se chamava Zeus, que era o que vocês continuaram escrevendo, né? Tinha a dos gatos, que inclusive foi repostado semana passada, dos gatos. Sim. E agora tem essa. Então a mitologia, ela está presente no sindicato. Sim, eu ia comentar isso, até bom que você lembrou agora, que não foi de propósito pelo tema, foi só repostado aquele episódio porque ele foi o primeiro do ano passado, né, e era temático com Ano Novo, Vida Nova, e quando eu peguei o episódio e fui rever as histórias, achei engraçado que era... Tinha um gato olimpiano ali. Mas foi a capa do episódio por causa disso, porque era a história grega. Mas muito que bem, então, caros ouvintes, se vocês querem comentar sobre o desafio, mandar textos como a Pati Maionese, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail sindicatosescritores@gmail.com ou também deixar um comentário no nosso canal do YouTube, Sindicato dos Escritores. Chama a gente no direct ou deixa um comentário na postagem nas redes sociais, Twitter ou Instagram, Sindicato dos Escritores. Ou acessar nosso blog, né? sindicatosescritores.wordpress.com, onde você pode encontrar todos os episódios que já postamos, todos os mais de 51, mas 51 desafios que já postamos até hoje. Só para aproveitar que você falou de comentários, deixar um comentário no YouTube, eu queria trazer aqui um highlight, que foi um comentário deixado no YouTube, que é um comentário muito críptico, não sei se foi uma esfinge que deixou o comentário, que é no vídeo do O Regresso do Morto, do Suleiman Kassamo, e a pessoa escreveu o seguinte: tema, : a morte, como podemos dividir o plano. Não tem a opção ver tradução aí, talvez, pra ver se a gente consegue. Mas quem sabe isso pode ser um prompt pra uma história de terror aí. A morte, como podemos dividir o plano. Sim. Fica aí o questionamento. Fique a reflexão para todos. Sim. Para todos.
E aqui encerramos o primeiro desafio do ano, não é, meus caros? Que venha um ano glorioso para esse Olimpo. Um ano mítico. Um ano mítico. Sem o mito no poder. Em vez de Não, 12 com trabalhos de mito- Hércules. Eu até ia dar uma piada no meio do episódio, dizer que isso de fato são mitos, São né? mitos. Uhum. São Vamos- mitos, então. Nós vamos ter 12 desafios hercúleos ao longo desse. Imagino que teremos. Muito que bom, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até e não abram nenhuma caixa suspeita. Não abram nenhuma caixa suspeita, por favor.